acabou? Puxa vida! Venha, Minnie! É agora! Vamos chamar a turma! Tá na hora da foto, gente! Tá bom! Rápido, pessoal! Lá vamos nós! Água! 100 anos de histórias. Melhor rosa. Melhor azul! 100 anos de magia. Ora essa, eu fiquei preso. Você acha que todos os vilões vão aparecer? Nem todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Exos. Meu nome é Paulo Leomil e comigo Humberto. E direto dos Estados Unidos com link direto Vitor X, galera. Bem, galera, o episódio de hoje nós vamos falar da Disney Studios, está completando 100 anos e que acabou de lançar um especial bem curtinho, né, com as animações interagindo no Disney Plus. Mas a gente vai contar assim uma história da Disney e como não tem como a gente desassociar a história da Disney Studios com o Walt Disney. O Vitor preparou uma sinopse. Não é sinopse, né, Vitor? É sinopse. É porque o Vitor é o nosso sinopeiro oficial daqui, né? A sinopse da vida. A sinopse Da vida do cara. Então ele preparou um resumo, né? Tudo que você precisa saber do Walt Disney e tinha medo de perguntar. Vitor, por favor, o que você trouxe? O que você estudou da vida do Walt Disney? Porque o Vitor, se você não sabe, o Vitor ele tem um link direto lá, né? Ele tá do lado da Disney, conversa com o Mickey Mouse, conversa com todo mundo lá. O problema de conversar Até com o Mickey até Mouse meu é chegado, quando né? o Mickey Mouse Igual a responde e Disney. você entende, né? É. Fica o bonequinho Não, o pior lá é e quando você bate conversa papo. com o Pato Donald e você entende o Pato Donald tem também. Não, pra Donald é fácil. Mas meu sonho é, quando eu ganhar na Mega Milho aqui, eu vou morar lá no Castelo da Cinderela. Levantar de manhã, tomar café com as princesas. Tem um Vou quarto morar lá, mesmo. né, pra hóspede lá, né? Que só Oi? algumas. Tem um quarto no Castelo da Cinderela. Tem. Que é só pra celebridade, cara que é convidado. Não é É, disponível pra Michael qualquer Jackson um. já ficou lá, É. já outros famosos aí. E normalmente é convidado, não é uma coisa que você paga, né? Não. Eles- É privilégio, né? Isso, exatamente. Eu quero morar nesse quarto aí, nesse quarto de hotel lá do castelo. Mas vamos lá. Quando o Walt Disney estava no auge, já era reconhecido como, né, com tudo que ele fez, como animador, como empresário, como inovador, futurista e etc, né? Lendo a história dele fica parecendo até a história do Homem de Ferro, quando eles vão descrevendo ele assim. Mas perguntaram pra ele assim, como é que você quer ser lembrado? Que é o seu legado? O que é mais importante pra você do seu legado? Ele virou e falou assim, eu quero ser lembrado como um contador de histórias, que isso sempre foi meu objetivo, entendeu? E nós vamos ver aqui que a história dele é assim mesmo. Tudo começou mais ou menos 70 mil anos atrás, quando mutações genéticas acidentais mudaram as conexões do cérebro humano e tornaram a gente capaz de criar histórias, não só de coisas reais, transmitir coisas reais, mas também de inventar coisas fictícias e acreditar nessas coisas. Os mitos, as histórias passadas de pai para filho, de geração em geração, tudo isso fez a nossa sociedade ser o que ela é hoje. A nossa capacidade de criar essas coisas que fez o ser humano ter sucesso e chegar até hoje em dia, entendeu? Então a gente pode criar lei, a gente pode criar religião, a gente pode criar políticas, e tudo isso tem a ver com essa capacidade nossa de imaginar as coisas, né? E o Walt Disney, na minha opinião, foi o maior desses imaginadores, o maior de nós para poder criar essas coisas. Ele nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago. Ele era o quarto filho de 5, né? Ele tinha 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E o pai dele nessa época ele trabalhava com carpintaria, construía casas, a casa que ele morava, inclusive, a mãe dele que projetou e o pai construiu, e era uma casa modelo para ele vender outras casas dessa.
Quando ele tinha 4 anos, aconteceu um assassinato em Chicago, em 1900, no começo do século passado, né? Ele já era uma cidade que cresceu muito rápido. Passou, se não me engano, de 300 mil habitantes para 1 milhão e tanto num período de tempo curto. E isso trouxe muita violência para a cidade. E teve um assassinato no quarteirão do Disney lá. E aí o pai dele ficou assustado e vendeu tudo que eles tinham lá e mudou para uma cidade chamada Marceline, no Missouri. Então o Walt Disney foi para lá quando ele tinha 4 anos de idade. Diz a lenda que quando ele saiu do trem em Marceline, que ele ficou encantado com a cidade. E por causa disso, vários dos filmes que ele fez, várias coisas, atrações do parque, são baseadas nessa cidade. A Main Street, né, a rua principal que tem quando você entra no Magic Kingdom, ela foi desenhada, né, ela foi projetada, inspirada na Main Street de Marceline. E o show de fogos que tem nos parques, todo dia no final do parque, né, antes do fechamento, que é o que encerra, foi baseado nos 4 de julho que ele passou nessa cidade. O pai dele comprou uma fazenda nessa região aí, e ele vivia das coisas da fazenda lá, né? Então, os filmes que ele fez, essas temáticas, vários filmes, quando mostram a fazenda, Disney usou o que ele lembrava da infância dele, dessa fazenda, de Marceline e da região lá onde ele morava, né? Eles moraram lá até mais ou menos quando Disney tinha 8 ou 9 anos, só que o pai dele ficou doente, ele não podia mais fazer os trabalhos da fazenda, e os irmãos mais velhos dele, parece que eles foram embora, foram trabalhar fora, e aí o pai dele decidiu vender a fazenda e mudar para Kansas City, onde ele comprou o direito de distribuição de 2 jornais da cidade. Com a idade de 9 anos, ele tinha que acordar 4 horas da manhã, ele e o irmão dele, Roy, que era o irmão acima dele, né, logo acima dele, e eles tinham que entregar mais ou menos 700 jornais por dia, parece que 400 de manhã e 300 à noite, uma coisa assim. E então ele acordava, distribuía esses jornais aí e depois ia para a escola. E aí na escola ele dormia, porque não fazia as atividades e tal. Ele foi diagnosticado como disléxico depois, mas assim, mesmo que ele não tivesse dislexia, para ter dificuldade de aprender as coisas, o fato dele ter que trabalhar igual doido, andar a cidade inteira lá distribuindo os jornais, ele e o irmão dele, eu acho que contribuía também para ele não conseguir ir bem na escola, né? E na escola lá, a única coisa que ele gostava era artes, né? Para variar, ele já era o que ele queria desenhar, ele queria ser animador, né? Então, mesmo antes de ele saber que ele queria ser essas coisas, o que ele gostava de fazer era desenhar na escola lá. Nessa época, eles falam que o pai dele era muito abusivo, né? Então nessa época aconteceram algumas coisas, assim, alguns fatos que marcaram a vida do Disney. Um foi que teve uma vez que estava nevando, aí o sapato dele tinha um furo, ele pegou um jornal, dobrou e pôs no sapato, para não encharcar o pé, né? Não congelar o pé lá. Aí o pai dele descobriu que ele não entregou um dos jornais e desceu o cacete nele. Deu um couro nele. Porque ele usou o jornal para não perder o pé. E teve uma outra. E assim, ele não ganhava nada para fazer isso. Era o trabalho da família, né? Empresa familiar e tal. Aí ele trabalhava na hora do almoço lá numa loja, não sei se era uma farmácia, alguma coisa assim, e fazia desenhos e vendia pros vizinhos, para poder ter um dinheirinho para comprar doce. Coisa de criança, entendeu? Aí um dia ele foi entregar o jornal e ele viu que tava passando o filme Branca de Neve, na época cinema mudo, né, e tal. Aí ele nunca tinha entrado no cinema, ele entrou para assistir o filme. E ele tava lá vendo o filme, ficou encantado com o filme lá e tal. Aí o pai dele foi atrás dele, que ele tava demorando pra voltar, pegou ele dentro do cinema e foi dando um cacete nele até em casa, na rua. Então ele apanhou de novo ali. Teve uma época que ele descobriu que ele não tinha certidão de nascimento, aí ele começou a fantasiar que, tipo assim, ele não era filho daquele pessoal, que ele veio de outro lugar, eles roubaram ele, tudo, só que era coisa de criança, né, pra poder fugir da realidade dele ali. Mas aí, beleza. Ele ficou trabalhando ali com o pai dele, né, durante um tempo. E outra coisa que aconteceu nessa época também é que quando ele estava na escola, ele foi a professora mandou uma atividade lá que é desenhar um vaso de flores. Ele desenhou o vaso, só que ele colocou também em cada flor um rostinho, uma expressão diferente, notas musicais, como se estivesse cantando, uma coisa assim.
Quando ele foi entregar, a professora falou que aquilo não era o que ele tinha que fazer, porque flor não canta, flor não fala, não sei o que e tal e tal. Aí ele ficou muito decepcionado, porque, tipo assim, meio que tolheu a ideia dele ali, né? Mas não desanimou ele. Mas diz o Disney também que esse desenho, esse vaso de flor, foi inspiração para ele fazer o filme que deu o primeiro Oscar para ele, que chama Flowers and Trees, que foi a primeira animação colorida da história, né? E ele ganhou um Oscar por causa dessa animação. Foi o primeiro Oscar dele. Então, assim, diz que ali nasceu a ideia do Flowers and Trees. Diz a lenda, né? Então, porque cada vez que você estuda, você vê as coisas assim, as pessoas falam diferente. Então, beleza. Então, desde pequeno ele gostava de desenhar, vendia os desenhos dele pros amiguinhos lá, pros vizinhos e tal e tudo. E o pai dele não gostava que ele fazia isso. Não gostava, falava com ele que para não mexer com isso, que ele tinha que trabalhar duro para poder ganhar dinheiro, para ter sucesso na vida e tal. Mas ele queria mexer e tal. E ele ficou sabendo de um curso de artes que tinha nos finais de semana da faculdade de Kansas City lá. E ele pediu para fazer, o pai dele a princípio não deixou, mas depois de negociar, o pai dele deixou ele fazer esse curso para ele poder continuar trabalhando. Meio que, mesmo assim, não apoiava ele não. Então ele começou a aprender alguma coisa sobre desenho nesse curso que ele fazia aos sábados, né? O único da família, assim, que apoiava ele de verdade é o irmão dele, Roy. Que parece que esse irmão dele era o que cuidava da família inteira, entendeu? Tava preocupado em ver se todo mundo tava bem, de dar atenção, de conversar. Ele meio que cuidava da família. Depois de um tempo, o pai dele decidiu vender esse direito de distribuição e comprou uma fábrica de geleia em Chicago, ou seja, ele voltou para Chicago. E a família foi para lá, né? Foi morar lá. A princípio, o Disney não foi para lá porque todo mundo era Disney na família, né? Mas o Walt Disney não foi para lá porque ele tinha um emprego onde ele vendia bebidas no trem de Kansas City. E ele, apesar de ele vender bem, que ele era um bom comunicador, um bom vendedor e tudo, ele descobriu que era muito ruim de dinheiro. Ele esquecia os negócios no trem, os outros roubavam, perdia lá o estoque dele. Ele vendia fiado, o cara não pagava, ele esquecia. O negócio desse era vender, mas ele não organizava bem as finanças. E aí, em 1917, ele decidiu ir para Chicago e morar com a família, porque estava passando aperto lá sozinho. Olha só, ele nasceu em 1901, 1917 ele tinha 16 anos, né, velho? Então, assim, o cara tava morando sozinho e trabalhando numa cidade longe dos pais dele. Mas era normal para essa época, né? Não é nada. Mas é bem diferente para hoje em dia. E lá em Chicago, ele trabalhou de carteiro, foi porteiro e vigia. Porteiro e vigia foi da empresa do pai dele. Então, ele falava que ele gostava do trabalho de vigia noturno porque durante o dia ele podia estudar. Aí ele ia para a biblioteca da cidade e estudava sobre animação, sobre, né, desenho. Ele ficava estudando o dia inteiro. E à noite ele ficava lá no trabalho dele de vigia noturno, né? Ele até chegou a trabalhar como cartunista num jornal nessa época. Só que ele foi despedido porque falava que ele era preguiçoso e não tinha criatividade. Ele fazia... nessa época ele fazia desenho para propaganda no jornal. Isso. Então, assim, um cara chegava pro jornal e falava assim, eu quero que você divulga minha fábrica de prego. Aí ele fazia o desenho para isso, né? Engraçado que o cara do jornal tinha que fazer a campanha, né? Aí ele chegava com a gente tem que lembrar, o Humberto até falou isso no outro programa, nessa época, cartaz de filme, era tudo pintado. Propaganda de outdoor, tudo era desenhado, né? Essas coisas não eram fotografias, não era normalmente era tudo desenhado. As propagandas todas de Coca-Cola, do que fosse, era tudo desenhado. Se você olhar, por exemplo, um filme que ganhou o Oscar, que é A Forma da Água, tem um personagem ali que ele ganhava vida desenhando, né? E com a invenção da fotografia, os caras dispensaram o cara. Ele tava passando aperto, não conseguia vender. Porque o negócio dele era desenhar a propaganda. Então tudo que era propaganda ele desenhava. E era uma arte, né? O primeiro emprego como desenhista do Walt Disney era no jornal, fazendo os desenhos para as campanhas publicitárias.
Ele não Pois fazia é. charge, não fazia história, não criava personagem. É, nada. você não tinha Não era isso. os primeiros personagens Não, dele não. ali, né? Não. Que eu esqueci o nome, como é que chamava o primeiro personagem. Oswald. Isso, Oswald De Souza. Oswald de Souza. Matemática. Uma outra coisa interessante a gente comentar dessa época é o seguinte. Nessa época, 50% da população americana frequentava o cinema semanalmente. Cinema era uma febre nessa época, entendeu? A gente tem que lembrar que não tinha televisão ainda, era rádio e cinema. Então o cinema era o evento social da galera, tipo assim, o pessoal saía pra ir no cinema. E no cinema tinha as animações que passavam, era tudo cinema mudo na época, né? Preto e branco e mudo, nessa época aí dele. E aí, antes dos filmes, às vezes tinham animações, né, pra você divertir, e tinham propagandas, às vezes, de uma empresa, e a propaganda, às vezes, era um desenho. E aí as empresas trabalhavam com isso. O objetivo do Walt Disney era trabalhar com isso, entendeu? Com essas animações. Só que ele queria trabalhar com cartoons, né? Não com propaganda, igual o Humberto falou, de prego, esse negócio de empresa. Ele queria trabalhar com animações, com desenhos, que era o sonho dele. Nessa época ele estava com 17 anos, o irmão dele, mais velho, tinha ido para lutar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né? E ele queria ir também. Ele foi alistar e foi recusado porque ele tinha 17 anos, tinha que ter 18. Aí ele voltou para casa, falsificou a certidão de nascimento dele junto com a mãe dele ajudou isso, e aí ele alistou na Cruz Vermelha. Aí ele dirigiu ambulância, carro de oficial na França durante a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou lá durante 1 ano trabalhando com isso, né? Tem uma coincidência clássica. muito grande nessa. Tem uma foto Oi, clássica dele do lado da ambulância. Que tem uma foto, né? É clássico que só tem uma foto. E que tem desenho na lona. Ele desenhou a lona. Ele desenhou uns personagens que você vê que tem um desenho que é bem característico daquela década. Na lona, uns bonequinhos, né? Você vai falar de como é que o exército descobriu esse talento dele? A partir daí explorou? Não, se eu não falar, você me completa. Eu queria comentar o seguinte. No mesmo grupo dele, que trabalhava na Cruz Vermelha, tava o cara que viria a ser o dono do McDonald's e ia revolucionar a franquia de fast food nos Estados Unidos, que é o Ray Kroc. E aí quando entrevistaram o Ray Kroc, quando fizeram a BBC de Londres, para fazer esse programa aqui, gente, eu escutei mais de 20 horas de documentário. E eu tentei me focar não nos documentários que falam sobre as coisas nerds, sobre animação. Eu procurei documentários que falavam sobre empreendedorismo, sobre negócios, documentários que eram mais históricos, que falava da vida do Disney em relação ao contexto histórico, entendeu? Porque para não pegar esse amor do fã que a gente tem pelo cara, entendeu? Pelo menos eu tenho, né? Ô Vitor, diz a lenda que você até tentou ir na Disney ver a cabeça congelada para poder vir fazer esse documentário. Eu vou achar lá ainda, mas não deu pra você ver essa vez, não. Mas aí perguntaram pro Ray Kroc nesse documentário como é que era o Disney na guerra, né? Com 17 anos lá, 18 anos. Aí ele falou assim que ele era um rapaz estranho. Enquanto todo mundo tava querendo pegar as francesinhas no final de semana, quando não tava trabalhando, sair, aproveitar, ele ficava estudando e desenhando. Então diz que ele era um cara estranho porque ele não comportava igual os outros lá, né? O que você ia falar, Humberto? O que o exército ajudou ele? Quando eles viram que ele desenhava, né? Que todo mundo viu que ele desenhava, porque ele gastava tempo com isso, estudando e desenhando, o exército aproveitou esse talento dele para fazer cartilhas. As cartilhas de apoio à guerra, de manual de instrução, principalmente, né? Então, às vezes, muitos desses desenhos eram desenhos para ser ilustração de como operar alguma coisa, de como se portar. Porque tinha muita gente que era analfabeta, né? Que tava lá. Tinha. Então você tinha a questão do desenho, né? Para poder orientar. É isso. E aí o exército, então, foi um outro empregador que empregou o desenhista Walt Disney. Porque ele já era desenhista, né? Menor de idade dirigindo uma ambulância na Cruz Vermelha. Ambulância, lá na França, guerra. Na guerra. Normal, normal isso aí.
Nada surpreendente. Nada surpreendente. Então, assim, o exército americano o teve como funcionário. o desenhista. Depois desse ano que ele passou lá na guerra, né, ele voltou para Chicago e o pai dele queria que ele voltasse a trabalhar junto com ele, entendeu? Na empresa da família e tudo. Só que, por causa das experiências passadas lá e por causa do sonho dele de ser animador, ele não quis mexer com isso, não. Então ele começou a procurar emprego e foi contratado pela Grey Advertising Company. Essa empresa fazia animações justamente para o cinema, mas normalmente eram animações para tipo assim, ensinar fazendeiro a mexer numa máquina, a pilotar uma máquina, a usar uma máquina qualquer. Era animação, era propaganda que passava antes do filme do cinema. Então, assim, essas animações eram animações que eles faziam para propaganda, não eram de cartoons, não era desenho animado, era ou coisa para orientar, né, o manual de orientação de uso de alguma coisa, ou propaganda de algum produto que passava no cinema antes disso, né? E nessa empresa ele conheceu um dos seus maiores amigos, que foi o Ub Iwerks, que não sei se a gente pode chamar de co-criador do Mickey, né? Mas ele foi o cara que desenhou o Mickey durante muito tempo. E apesar deles ganharem bem nesse estúdio, o Disney começou a ficar inquieto, né? Ele tinha aquela coceira que todo grande gênio tem, né? Não consegue ficar parado num lugar há muito tempo. Ele chegava ali e começou a ficar incomodado porque ele sabia que ele estava sempre estudando, que tinham maneiras mais modernas de fazer o que eles faziam, né? Então aí ele propunha isso para os chefes deles lá, e os caras não queria continuar fazendo do jeito que estava fazendo. Então ele, junto com o Ub, eles abriram uma empresa chamada esse cara chama Ub Works, é Ubiwerks. Não sei se eu estou falando o nome dele certo. Então eles abriram a empresa que chamava Works Disney. Sei lá se é assim que fala. Não, eu acho que não é assim não. E com esse estúdio de animação, ele abriu esse estúdio com o dinheiro que o Disney tinha conseguido juntar durante a guerra, mais do que ele ganhou esses meses trabalhando para essa empresa daí, né? E ele, apesar deles conseguirem ter alguns trabalhos, eles não conseguiram ganhar o suficiente para se sustentar, e tiveram que pedir um emprego de novo, né? Tiveram que correr atrás da empresa e voltar lá. Eles conseguiram uma vaga na Kansas City Edge Company, só que na verdade só tinha uma vaga. Eles foram lá no processo seletivo e a ideia era que o Disney convencesse o cara a contratar os dois, porque o Disney era o vendedor, né? Era o cara bom de vendas. E só que chegou lá, não conseguiu convencer e só o Disney foi contratado. Então eles combinaram que o Disney ia trabalhar lá e o Ub continuaria trabalhando como se fosse no estúdio deles, e aí o Disney ia bancar isso para até o estúdio deslanchar, né? Só que em vez disso acontecer, acabou que eles não conseguiram, mas ele conseguiu que o Ub fosse contratado pela empresa também, né? E aí eles tiveram que realmente fechar o estúdio dele. Então, de novo, ele acaba falhando ali de realizar o sonho dele. Mas apesar da empresa fechar, ele estava muito animado, porque agora ele estava trabalhando com animação de cartoon, essas coisas, e ele estava aprendendo muito sobre isso. Então, além dele estudar por conta própria, ele estava aprendendo essas coisas. Depois de um tempo, ele começou com a mesma sensação: os processos aqui são muito rudimentares, tem técnica mais moderna. Então, ele estudou, fez curso por conta própria, e ele começou a fazer as coisas diferentes dentro da empresa. Por causa disso, ele passou a ganhar mais lá dentro, porque ele fazia os negócios, as animações melhores do que os outros. E ele mesmo falava que ele não era um excelente desenhista, entendeu? Ele era um desenhista mediano. E ele sempre é o cara que sempre procurava bons artistas para trabalhar com ele, porque ele sabia das limitações dele. O negócio dele era ter as ideias, segundo ele mesmo falava, né? Mas aí, ele ficou nesse tempo, ele começou a tentar melhorar as coisas da empresa, só que chegou num ponto que ele não conseguia mudar as coisas ali dentro. Os caras não queriam gastar mais dinheiro, não queriam investir dinheiro ali no que ele estava fazendo. Aí ele começou após o trabalho dele, ele abriu uma empresa e ele começou a pegar alguns serviços para poder trabalhar com animação também fora da empresa e ver se ele conseguia abrir a empresa dele. Então ele trabalhava 8 horas por dia, saía do trabalho dele, ia para casa dele, e aí treinava pessoas e pegava serviço de animação por fora para poder fazer. Nessa época, ele não tinha muito dinheiro, então o que ele fazia? Ele punha no jornal
que a pessoa ia lá para poder aprender. Aí, em vez da pessoa pagar, né, para aprender, o trabalho dele era o trabalho que o Disney estava desenvolvendo. Só que, eventualmente, a pessoa chegava a um ponto que ele tinha que começar a receber salário. E ele não tinha dinheiro para isso, né? E ele foi e acabou que também não estava dando certo. Então, ele decidiu sair da empresa, ele e o amigo dele lá, o Ubda, sair da empresa e montar uma empresa de animação lá. Nessa época, eles compram um pequeno estúdio de animação e ele começa a produzir. Um cinema da cidade lá contrata eles para fazer 6 animações e aí eles começam a trabalhar igual doido. Só que aconteceu 2 coisas. Primeiro, sempre que ia fazer um negócio, o Disney acabava gastando muito mais que o normal, porque ele sempre queria colocar mais qualidade, queria fazer as coisas de uma maneira diferenciada e acabava ficando mais caro, então não sobrava dinheiro para ele. Tipo assim, e o principal cliente deles, que foi esse cinema, contratou essas 6 animações, não parece que eles faliram e não pagaram o Disney. Aí ele ficou devendo funcionário, devia aluguel, devia um monte de coisa lá e não conseguiu. Resumindo a história, eles até mudaram para um lugar menor, um quartinho que não tinha banheiro, para ir no banheiro eles tinham que atravessar a rua e na estação de trem que tinha do outro lado da rua lá para poder fazer a necessidade dele, mas não deu para ele e eles faliram de novo. Dessa vez ele faliu muito feio, ele ficou sem dinheiro mesmo, até para comer, para poder. Disse que tinha um dentista que queria que ele fazia uma animação para ele e ele não foi na entrevista porque ele não tinha sapato para usar. Não é que ele fosse descalço, é porque naquela época você tinha um certo código de vestimenta para você ir nos lugares. Se você não fosse com a vestimenta correta, as pessoas não te julgavam por aquilo e não te contratava ou não fazia o serviço. Como ele levou o sapato para arrumar, ele não podia pagar, o sapateiro não quis fazer fiado, o sapateiro ficou com o sapato dele lá, ele não foi nessa entrevista. Acabou que esse dentista ficou sabendo por que ele não foi e tal e tudo, e adiantou o dinheiro para ele fez o trabalho para esse cara. Mas mesmo assim, não teve como, ele teve que fechar. E aí, ele decidiu, depois de... Aí tem uma outra coisa aí, velho, que é uma lenda também, eu não sei se é verdade ou se é lenda, né? Não falam que é lenda, mas que nessa época, ele morava num quarto lá e tal, e aí o único companheiro dele nessa época era um ratinho que ia lá comer as sobras de comida que ele tinha. Já não tinha o que comer direito, e aí o ratinho ia lá e dava umas migalhas de pão pro rato e tal e tudo. Lá ele tava desesperado. E aí dizem, isso não é o Disney que fala, mas dizem que ele desistiu de mexer com animação. Ele desistiu de mexer com animação, ele mudou para Hollywood, porque o Roy estava morando lá na casa de um tio, porque o Roy teve ele teve pneumonia, ele teve... Como é que chama, Humberto? Que é a doença que mata, tuberculose. Isso. Ele teve tuberculose e ele estava lá na Califórnia por causa do clima, ele estava lá para se recuperar na casa do tio. E o Roy trabalhava vendendo aspirador de pó de porta em porta. Aí ele foi morar lá e disse que ele queria trabalhar com cinema. Então ele queria ser diretor de cinema. Ele era fã de Charlie Chaplin e ele queria conhecer o Chaplin, ele queria ser diretor igual o Chaplin era. Então ele vai para Hollywood e ele faz aquelas fotinhas lá com assinatura para poder entregar nos estúdios, procura papel para trabalhar como ator, não consegue, diretor não consegue, ele fica lá quase um ano nessa e não dá certo. Aí o irmão dele chega para ele e fala assim, o Roy, né, chega para ele e fala assim, Walt, você gosta de animação, você mexe com isso, por que você não tenta, você tem uns desenhos aí que não foram comprados, né, que são seus aí, por que você não tenta vender isso de novo? Aí você, não, eu cheguei tarde, a animação já não é pra mim, não deu certo, eu já fali 2 vezes, não sei o que e tal. Eu disse, não, cara, vamos tentar, eu te ajudo, não sei o que. E aí nesse momento nasceu o que viria a ser o Walt Disney Studios, né? A princípio chamava Disney Bros. Disney Bros, igual Warner Bros. Isso... Oi? Igual Warner Bros. Isso em 1923. Em 1923. Ou seja, ele nasceu anos, né? em Abriu 22 anos, exatamente. Ele tinha 22 anos. E o tanto de coisa que o cara já viveu, né? Olha só. Uma coisa que é importante, até atrapalhar um pouco o Vitor aí nessa... Essa é a nossa função. Nossa função é atrapalhar o Vitor. Que o Disney, o que o Vitor falou assim, rapidamente, da figura do Disney como empreendedor, é que toda vez que
mostram o sonho americano. Um dos personagens que ilustra o empreendedorismo do americano, o cara que vive o sonho americano, o cara que ajudou a moldar a cultura pop mundial vindo dos Estados Unidos, né? Que é a cultura americana, é o Walt Disney. Então, ele é um cara que batalhou contra adversidades diversas. A diversidade diversa é massa. Ele teve fracassos, desilusões, ele teve... Falta de apoio, né? Falta de apoio numa época que as coisas eram muito diferentes. E ele conseguiu não só vencer, como criar uma companhia que é hoje a Disney, né? Que leva o nome hoje dele, vale né? cerca de 350 bilhões de dólares. Avaliado. Então, assim, ele é um cara que mostra, que ilustra bem o que é o sonho americano, o que é a cultura que o americano gosta de mostrar. O cara que é empreendedor, o cara que vai lá e batalha, é a terra das possibilidades. O Walt Disney é sempre uma das pessoas que figura. Então, ele teve uma infância que passou por momentos de crescimento econômico desenfreado. Ele passa pelo crack da Bolsa de Valores, ele passa pela Primeira Guerra, ele passa por coisas que pegaram um monte de gente. No momento em que a animação não existia da forma que a gente conhece hoje. A animação era uma forma de comunicação que existia em panfleto, em jornal, em outdoor, em cartaz, em filminho institucional, em cinema, em filmes. E ele pensava de um jeito diferente. Ele criava, ele tinha ideias que eram diferentes. E eram ideias que o americano gosta muito, né, de colocar. Né? Se você acredita no seu sonho, pegue ele, leva. Ele é o exemplo do cara que acreditava no sonho e agarrou aquilo. Várias dessas frases aí, do seu sonho, isso aqui, são dele, né? São dele. E aí, quando ele sai, né, que ele trabalhava com o UB, eu só vou te falar como é que fala o nome dele? UB iWorks. iWorks. Ele é engraçado. Ele nasceu num lugar que é mais ou menos ali na Alemanha. Onde ele nasceu não existe mais como entidade política. E aí o nome Humberto, antes de você passar pra frente, aí não, eu tô passando pra trás. Esse negócio do sonho americano, eu tô passando pra trás. Imigrantes também, né, cara? Então, assim, ele é o exemplo da geração, cara que nasce nos Estados Unidos e aí corre atrás do sonho, entendeu? Mas quando ele cria o primeiro personagem dele, o primeiro personagem ele não cria na Disney Bros. Ele cria na empresa junto com, que ele tá trabalhando com o UB iWorks. Ele cria o Oswald, o coelho sortudo, né? Não, mas, Humberto, a minha pesquisa mostra que ele criou na empresa dele. Não, tá certo, é isso mesmo. Ele vende o direito, né? Eu ia falar isso. Que ele realmente ele perdeu os direitos num certo momento. Vendeu. Foi. E depois que ele tenta recuperar. Depois da morte dele, eles compraram o direito do coelho de volta. Não, mas ele tentou durante vida recuperar. Tá certo. Não é isso mesmo. Ele criou, mas ela não era um produto da empresa Disney Bros. Ele fez dentro dos estúdios dele. E o direito era de outra empresa, onde estava o UB, inclusive. Deixa eu explicar aí, não é bem assim não. Aí o que acontece? Como é que foi dessa história aí? Nessa época também outra coisa interessante a gente falar é o seguinte, as animações que tinham de cartoon, que fazia mais sucesso nessa época, era Betty Boop e o Gato Félix. Tinham várias outras, mas esses dois aí eram meio que icônicos, entendeu? O pessoal copiava o Gato Félix. Tinha um monte de outros personagens que era parecido com o Gato Félix. Devia ter uns 10 gatos lá diferentes, mudando só o nome, porque era o que fazia sucesso nessa época lá. E as animações, elas eram feitas para adulto, não para criança. Então tinham violência, tinha às vezes até uma insinuação de sexo nas animações, que eram coisas para passar no cinema para adulto, entendeu? Não era para criança. Mas as crianças gostavam dos desenhos. Entendeu? Toda criança tem, quando vê um negócio desenhado, animado ali, até hoje em dia na televisão, ela tem a tendência a prestar atenção, né? Chama a atenção da criança a animação. E aí o Disney queria fazer alguma coisa que fosse legal para criança também, entendeu?
que o adulto pudesse ver, mas que a criança, que fosse uma coisa para a idade da criança, né? Não uma coisa com malícia, não uma coisa com maldade, com violência, com esse tipo de coisa. Então tá, aí ele decide abrir a empresa. O Uncle Bob, o tio dele, o Robert Disney lá, empresta para eles $500 e deixa eles abrir a empresa na garagem da casa deles. Então, igual outras, Microsoft, esses outros aí, ele começaram na garagem do tio Bob. E lembrando Bob, que foi legal com $500 naquela época era mais ou menos o que é hoje em real, né? $500. Tipo, $500 100 mil reais. Era um dinheirinho razoável. Era muito mais dinheiro. Era muito dinheiro, muito. E aí, beleza. Isso aí foi em 1923, né? Mas demoraram quase 5 anos para ele ter o primeiro sucesso dele, que foi o Oswald, o The Lucky Rabbit. Eles criaram essa animação e eles estavam tentando vender. E aí tinha um camarada chamado Charles Mintz, que ele tinha uma empresa de distribuição. Ele passa a ser o distribuidor para a Universal do Oswald, The Lucky Rabbit. E aí eles tiveram um contrato com 20 e poucos filmes, né? 26, que era meio que a média do que eles fazem lá no ano. E eles começaram a vender isso daí, eles estavam bem. Só que aí, o Roy, que mexia com dinheiro, o Disney era o cara que era o vendedor e o criativo. E o Roy era o administrador lá, o financeiro. O Ub volta a trabalhar com eles nessa época, vai pra Califórnia e vai trabalhar com eles lá. Entendeu? E eles estão desenhando, tal, fazendo lá, e o Oswald vira um sucesso nos Estados Unidos inteiro. Né? Fica famoso e tal. Só que o Roy chega pro Walt e fala: olha, a gente tem que aumentar, porque você fica inventando aí, fazer técnica nova, você tá contratando mais gente, tá melhorando a qualidade, não tá dando lucro. Então a gente tem que... Mas o desenho é um sucesso, então acho que eles vão concordar em aumentar o valor lá, né? Aí beleza. Nessa época, o centro da animação mundial era em Nova York. Filme, né, live action, era Hollywood. Hollywood já estava se estabelecendo como o centro americano, viria a ser o centro mundial de cinema, né? Mas a animação nessa época era feita em Nova York. Todas as grandes empresas de animação estavam lá em Nova York. Só o Disney que estava na Califórnia. E aí ele viaja de trem para Califórnia, né, para Nova York, para poder negociar com o Charles Mintz um aumento no próximo contrato. Só que ele não tinha lido, cara, o primeiro contrato que ele assinou falava que os direitos do coelho não eram do criador, era do distribuidor. Então quando ele assina aquele contrato, para deixar os caras distribuir o coelho, ele dá os direitos do personagem pro Charles Mintz. Então assim, ele não sabia disso. Quando ele chega lá e fala assim: olha, eu queria conversar com você, eu queria fazer um reajuste no nosso contrato. O Charles, eu também quero conversar com você, vem cá, senta aqui. Aí ele fala: eu queria que aumentasse um pouco, que nós vamos investir em qualidade, fazer desenhos melhores, pra gente poder ter mais público, não sei o que. Ele falou assim: não, eu não vou aumentar não, eu vou diminuir o que eu te pago. Aí eu disse: mas poxa, como assim? O negócio é o seguinte, eu já conversei com a sua equipe, a maior parte dela topou vir trabalhar pra mim, e se você não aceitar diminuir o valor, eu vou fazer o uso por minha conta. Seus funcionários vão vir pra cá. Meu cunhado, quando ia levar o dinheiro lá, o cheque lá, processo do pagamento, ele conversou com seus funcionários e eles aceitaram trabalhar para mim aqui. Então, ou você ganha menos e continua, ou você deixa de trabalhar para mim. O Disney não aceitou e perdeu o Oswald, a primeira criação de sucesso dele, pro Charles Mintz. Aí, não sei se é karma, o que é, o Charles Mintz, alguns anos depois, estava jogando pôquer com o cara que criou o Pica-Pau, Walt Lands. E ele perde os direitos do Oswald pro dono do Pica-Pau. No pôquer. Oh, alegria! Aí tem que fazer até a risada do Pica-Pau, né? Oi, Paulo? Tem que fazer até a risada do Pica-Pau nessa hora, né? Daí que vem. Você tem que ser mal igual o Pica-Pau. Mal igual o Pica-Pau. Aqui, só aproveitando aqui, eu olhei rapidamente no Dr. Google, né? $500 na década de 20 para hoje dá um pouquinho menos de $7.700 em dinheiro atual. Pois é. E isso convertendo pro real significa 300 mil reais. Comprava equipamento, se mantinham por um tempo, entendeu?
E você tem a poder de compra também é diferente, né? Os produtos custavam outra outra coisa. história. É, As outra coisas história. custavam centavos nessa época, né? Assim, coisas do dia a dia. Mas assim, as coisas eram diferentes. Era Tudo diferente. é diferente, né? Uhum. Mas aí, aconteceu, enquanto ele tava lá, né, o irmão dele tava desesperado, porque o irmão dele que era o financeiro. Aí o irmão dele falou assim, ó, assim que você terminar o contrato, você me avisa o que deu lá, tal, não sei o quê. Na época não tinha celular, não tinha telefone, ele vai e manda um telegrama pro irmão, pro irmão dele. Roy, tudo ok. Volto, chego domingo na estação tal de trem. Então ele ia demorar lá 5 ou 6 dias para voltar, né? Porque o trem demorava esse tempo para atravessar da costa leste até a costa oeste americana, né? Que um tá no extremo, Nova York tá de um lado, Califórnia tá lá do outro. E tava ele e a mulher dele lá, né? Aí ele fica doido, ele falou assim, poxa, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Ele tava super decepcionado com o Charles Mintz, que o cara foi desonesto com ele, né? Roubou a criação dele. Tava assim, abismado com os funcionários dele largar ele, porque ele achava que ele dizem que ele sempre ele pensava na empresa como se fosse a família. Não sei se é conversa fiada. Então ele se sentiu muito traído com aquelas pessoas saírem da empresa dele e ir trabalhar pro Charles Mintz e não falar nada com ele, sabe? Tipo assim, de uma hora para outra. Então ele perdeu, ele chegou no momento ele não sabia o que ele ia fazer, entendeu? Mas ele manda esse telegrama lá pro irmão dele e vai, né, voltando. Aí o que ele pensa? Eu não posso controlar essas coisas externas, mas eu posso fazer o quê? Eu tenho que fazer um personagem melhor que o Oswald. Eu vou fazer um personagem pra gente poder vender e ganhar dinheiro. Eu tenho que chegar lá na Califórnia com uma ideia pronta pro meu irmão não surtar. Então eu vou trabalhar aqui. Aí vem a lenda de novo falando que no trem ele estava tentando desenhar alguma coisa, não sei o que, pensar. Ele lembrou do ratinho que ia lá comer as migalhas junto com ele. E ele vai e cria o Mickey. Aí ele cria toda a concepção do Mickey no trem, de volta para casa. Aí diz que o ratinho lá, o Mickey, ele a princípio ia chamar Mortimer House, e ele ia ser ao mesmo tempo ia ser um bom vivan, mas ia ser um bom cidadão. Ele gosta das coisas boas, mas ele ia ser um bom cidadão, ia ser honesto, ia ser bonzinho, ia ser um herói, uma pessoa boa, para poder passar valores bons para as crianças, para as pessoas e tudo. Então, quando ele chega lá na Califórnia, ele chega pro Roy, Roy, e aí, quanto é que nós vamos ganhar? Assim, não, nós perdemos o Oswald pro cara, mas tem uma coisa muito melhor aqui agora. Vendedor nato, né, cara? Cabelo, né? Ele conta a história que os caras iam embora e tal, e não sei o que. O Ub, até nessa época, ele vai e fica com o Walt Disney, né? Mas aí, uma coisa que aconteceu também, diz que nessa época, o Walt Disney, ele mudou um pouco em relação às coisas. Ele era mais cuca fresca até então e tudo. Depois que ele perde o Oswald, ele ficou meio paranoico com algumas coisas, sabe? Tipo assim, não toca no que eu faço. Isso aqui é meu, registrava as patentes e tudo, entendeu? E ele, de uma certa maneira, ele ficou mais esperto, né? Mas disse que ele ficou meio paranoico com as coisas, com medo dos outros passarem para trás de novo, entendeu? E o nome Mickey, quem deu foi a esposa dele, porque quando ele tava conversando com ela no trem, o que você acha de Mortimer e tal? Eu falei assim, Mortimer? Não, nome esquisito, isso aí não tem... O que você acha de Mickey? Mickey Mouse. E aí nasceu Mickey Mouse aí. Aí Mickey é só apesar dos esboços... Mickey. É no Brasil, né? Porque é Mickey. Mickey. É Mickey. Aí... apesar ele fazer os esboços, a concepção do personagem e tudo, quem desenhava era o Ub. Então no documentário fala que o Roy era o gênio financeiro, que ele tirava dinheiro de onde não tinha para poder fazer as coisas que o Disney queria. O Disney era o gênio criativo e o Ub era o gênio da animação. O Walt Disney achava que ele era o melhor animador, né, da época deles lá. Ele gostava muito do Ub lá. E aí ele vai e cria o Mickey, ficam trabalhando nisso, né? O Mickey foi criado em 1928, cara, um ano antes da Grande Depressão estourar, né? E quando ele cria o Mickey, ele tenta vender o Mickey, só que ele não consegue a princípio. A gente tem que lembrar duas coisas. Nessa época, existia o cinema mudo e o cinema era preto e branco, entendeu? Ele tenta vender as animações, ele faz algumas animações do Mickey e ele vai e tenta vender. Só que não consegue vender.
as primeiras animações. E um ano antes, não um ano antes, mas um tempo antes, alguns meses antes, tinha saído o primeiro filme com som da história do cinema. Era um filme sobre jazz. O Humberto deve saber melhor que é o nome do filme aí. Mas, então, saiu esse filme, se foi o primeiro filme com voz a ser feito. Aí ele chega pro Roy e fala assim: Roy, pro Mickey fazer sucesso, ele tem que ter uma voz. Isso vai fazer a gente ter sucesso. Só que, cara, isso na época era caríssimo, caríssimo. Os equipamentos eram gigantescos que faziam as gravações e tudo, eram muito caros. E diz que o transporte do equipamento até a Califórnia era quase o valor do equipamento. Porque era muito grande, esses equipamentos, eram muito grandes. Então, ele vai, mas ele convence o irmão dele, eles pegam empréstimo no banco, ou seja, faz dívida onde eles não tinham, pega dinheiro onde eles não tinham, e eles vão e fazem a primeira animação com voz da história, que antes era só a musiquinha de fundo e os desenhos correndo de um lado pro outro, né? Aí ele faz a primeira animação da história. O mais legal, eu vi um Walt Disney falando que eles tinham que gravar tudo ao mesmo tempo. O desenho ser gravado, a orquestra tocando, os dubladores ali e o pessoal dos efeitos especiais tudo ao mesmo tempo. E não podia errar, entendeu? Gravava uma vez só tudo junto. Ouvi, se eu não me engano, esse pode até não ter sido esse, mas foi o logo em seguida, ou se foi esse mesmo. Que é o Mickey, né? Dirigindo o barco. Pilotando um barco. E assoviando. Que hoje, nas animações da Disney, nos filmes da Disney, eles criaram uma introdução, né, do logo, assim. Então você sempre vê aquele ratinho. Esse, é o Steamboat Willie. Steamboat Willie, isso mesmo o nome. Que não é uma atração, né? É uma atração à parte, né? Quando você vai no Magic Kingdom, você ir de Magic Boat, né? Para entrar no Ferry Boat. Uma das maneiras de entrar é essa. E uma das coisas interessantes aí, Vitor, é que tinha... Vamos ver, só uma coisa, mas não era só o assovio, não. O assovio tem uma parte. O assovio é o mais falas, é o que mais tudo, marcou, né? E aí, uma coisa que... quem assistia esse desenho, e os desenhos da época, que começaram, né, com o Steamboat Willie, que os desenhos passaram a ter fala, é que existe um enorme sincronismo de imagem com som. Que, na época, não bastava você ter o som e a imagem, ela tinha que ser sincronizada. Isso é meio óbvio pra gente hoje, mas na época era tecnologia de ponta. Poucos estúdios conseguiam fazer isso funcionar. E aí a edição ela era feita na mão, né? O cara recortava, fazia tudo. E tinha isso que o Vitor falava. Os caras tinham que gravar tudo junto porque não tinha gravações de canal por canal, não dava pra parar, voltar, ir lá no Pro Tools e corrigir as coisas, não dava. E se você prestar atenção, um cuidado que o Disney tinha, o movimento da boca, o movimento da língua é um movimento de uma pessoa falando. Isso depois, né, vira estudo, né, daí para frente, eles tinham a ideia de que o desenho ele precisava reproduzir a fala humana, inclusive no jeito de você pronunciar as coisas. Então, quando você tem palavras com the, e você não vê isso muito, os desenhos são exagerados, eles põem a língua para fora, para mostrar que o desenho tava certo, o som tava certo. Isso era um cuidado que ele tinha, e que se você olhar hoje, você tem South Park, cara, que o bonequinho parte a cabeça no meio. Mas que hoje não é valor nenhum. E na época isso foi uma coisa assim, absurdamente revolucionária, porque ninguém nunca nem tinha deparado com aquilo. Isso é tão real que... Ninguém fazia isso. Quem começou a fazer foi ele, entendeu? De fazer assim, não só o bonequinho abrir e fechar a boca igual o South Park, né? Todos os outros eram assim. O dele não, o dele tinha que ter o movimento da fala certa. Uma coisa que é fato, e isso é fato até os dias de hoje, qualquer um que vai fazer um curso de animação, e eu, por exemplo, comecei a fazer e larguei, que era na Casa dos Quadrinhos,
a referência para você fazer uma animação que leve em conta não só essa questão de fala, mas questões de física, né? Do movimento do corpo, né? Do andar, porque não é aquele, você não anda reto, você faz um movimento com o tronco, com o ombro, tudo. São os desenhos dessa época da Disney. Elas são as referências para estudo de animação. Então, todo de anatomia, mundo, né, da fala. De anatomia, da fala, do andar, da física, do pulo, da queda. Isso daí vai aparecer depois, eu não sei se o Vitor vai falar. Quando ele da faz Cinderela. Não, a Branca de Neve. A Branca de Neve. A Branca de Neve foi outro salto de qualidade. Uma das coisas que ele gastava muito era por causa disso, entendeu? Ele mandava refazer os desenhos um monte de vezes, ele exigia o máximo dos funcionários dele ali, ele contratava gente para poder, ele contratava modelo para poder o pessoal ver e desenhar, entendeu? Então isso fazia as coisas dele ficar mais caro também, entendeu? Não era só equipamento, tecnologia, não. Era esse investimento que ele tinha na qualidade da obra na final perfeição. Que ele soltava, né? Tudo isso aqui, que igual o Humberto falou, isso pode parecer hoje coisa básica, mas na época foi tudo revolucionário. Ele foi o primeiro que fez. Entendeu? O primeiro filme com voz o nome era The Jazz Singer. De 1927. E o Mickey sai em 1928, uma animação curtinha do Mickey com o Steamboat Willie, com o Mickey falando e com os outros personagens falando e cantando, entendeu? Então assim, e outra coisa que é legal de falar é o seguinte também, hoje em dia é o contrário. Mas naquela época, você fazia um filme em meses. E você fazia uma animação em anos. Porque você tinha que desenhar quadro a quadro. Então uma animação, mesmo animação de 6 minutos, 10 minutos, ela dava muito mais trabalho para gravar do que um filme do mesmo tamanho. Entendeu? Porque tinha que ser desenhado e pintado quadro a quadro, coisa a coisa, fotografada, colocada ali, entendeu? Então assim, hoje em dia já por a tecnologia da animação, né? Que não é só quadro a quadro, mas né, era Vitor? muito mais caro fazer animação do que o filme, e eles pagavam menos pra animação, entendeu? Não é só quadro a quadro, quando você anima, mas só que cada quadro tem várias camadas de desenho, né? Você tem um fundo que vai ter 4, 5, 6 camadas, né? Você tem você tem um personagem que vai ter várias camadas. Isso daí foi... Eu acho que a gente tá antecipando a Branca de Neve. Você quer chegar até ela, Vitor? Vamos não, mas eu tô falando assim, eu tô falando da demora de o Mickey fazer se animação. transformou numa sensação nacional. Os Estados Unidos inteiro passou a gostar do Mickey, né? O Walt Disney tinha alguma coisa já, uma ideia já do merchandise, de ganhar com bonequinho, de produtos derivados, começou a acontecer alguma coisa, e eles começaram a fazer um certo dinheiro, né? Ô Vitor, antes de você ir pra frente, cara, é uma coisa que vale lembrar, que o desenho do Mickey dessa época lembra muito o Oswald. Era muito parecido, Que lembra o Gato Félix. Que lembra isso eu ia falar isso, que lembra um pouquinho o Gato Félix. Então, também, assim, né? você tinha referências muito claras ali, né? Lógico, assim, o Mickey que a gente conhece hoje não é o Mickey dessa época, era um outro traço, né? Eu acho o outro mais bonitinho, o antigo. Eu gosto desse. Eu gosto do jeito que eles fazem. Essa introdução do Steamboat Willie, que tem nos filmes que você falou, Paulo, ela é com um traço parecido com o antigo, mas modernizado. É um dos Mickeys mais bonitos que eu acho, é isso. Eu também acho. Do Steamboat. É verdade, o Steamboat é muito bonito. Mas aí o seguinte, ele podia, né? Vamos vender Mickey adoidado, vamos fazer não sei o quê. Ele criou o grupo de personagens ali, foi uma análise, ele queria outros animais, amigos do Mickey, criaram um monte, ele e a equipe dele criou um monte de personagem, e eles, no primeiro desenho já aparecia a Minnie, né? No primeiro desenho do Mickey, já mudo lá, já aparecia a Minnie. Mas eles criam Pateta, Pluto, Pato Donald, vai criando aquela renca de personagem ali pra aparecer junto com o Mickey nas histórias. E só que ele ficou quieto, não. O que ele virou pro irmão dele? Eu quero fazer uma animação colorida agora. Porque tinha aparecido a tecnologia Technicolor, que tinha 3 cores básicas, né? Que você podia misturar e criar algumas outras cores diferentes, mas apareceu o Technicolor. Caríssimo pra época também. O irmão dele, você é doido, não sei o que, ele foi convencer o irmão dele. Aí ele fez a animação Flowers and Trees, que é baseada lá naquela história, que ele fez o vaso de flor, não sei o que. E a professora falou que flor não falava, não cantava, não sei o que.
Essa animação foi um sucesso violento e ele ganhou um Oscar por causa disso. O Walt Disney até hoje é o vencedor, né? O cara que mais tem Oscars na história. Ele tem 22 estatuetas competitivas e ele ganhou 4 prêmios especiais, tipo Hors Concours que deram para ele ou coisa assim. Então, não tem nenhuma pessoa até hoje que ganhou mais Oscars do que o Walt Disney. Tem que falar uma coisa aqui que você não falou. Oi? Quem que fazia a voz do Mickey? Walt Disney. Walt Disney. Inclusive você tem... E ele fez isso por questão de economia também. Economia, né? até 46. Os próprios ilustradores e pessoal que trabalhava no estúdio dele foram os dubladores dos personagens para poder economizar, para não ter que contratar mais gente fora. Inclusive tem um vídeo, Então você pode veio procurar... Flowers and Trees, era uma animação que foi um sucesso absoluto também, ganhou Oscar. Mas aí o que acontece? Porque ele gastava muito dinheiro comprando equipamento, investindo nas coisas e tudo, ele ainda não estava no azul, vamos falar assim, ainda estava devendo, ele não tinha pago ainda, ele ainda devia para o banco o que ele tinha gasto com o Mickey e com a Flowers and Trees. Aí ele falou o seguinte: agora eu quero fazer o primeiro longa-metragem de animação. Então assim, ele foi o primeiro cara que pôs voz em animação, ele foi o primeiro cara que colocou cor em animação, e agora ele queria fazer um longa-metragem com cor e voz para pôr no cinema. Ninguém tinha feito isso antes. Ô Vitor, antes de você entrar nessa parte, só porque o Humberto lembrou que ele é o dublador, né? Se você for no YouTube hoje, você tem um vídeo que tem aquela animação do Mickey tentando embarcar com o Pluto para fazer uma viagem de trem e não pode, eles toda hora é expulso por causa do Pluto. Você tem, ao mesmo tempo que tá a animação passando de um lado, né, do vídeo, você tem o Walt Disney e uma outra pessoa que eu não lembro o nome, que fazia a voz do cara que era o comissário de bordo lá, né? Não sei se é assim o nome, o cara que pegava os tickets, né? Fazendo a dublagem. Então, você que tá ouvindo a gente ou tá vendo a gente, vai lá no YouTube, procura essa animação, você vai ver ele fazendo, o Walt Disney fazendo a dublagem do Mickey. Ele dublou o Mickey de 1928 a 1944, se não me engano. Depois disso, uma outra pessoa passou a ser o dublador oficial do Mickey. Mas ele foi durante muitos anos ele continuou fazendo a voz ali do Mickey, né? 46. E a dublagem brasileira, ela pega a nuance da voz do Walt Disney, né? A referência é do Walt Disney. Disney. Ele fez durante 18 anos, 28 a 46. 46, isso aí, 44 não. Mas aí o que aconteceu? Ele queria fazer Branca de Neve. Branca de Neve, se vocês não lembram, era o filme que ele foi ver lá, o primeiro filme que ele foi ver no cinema, o pai dele deu nele um cacete, porque ele foi no cinema em vez de entregar o jornal. Aí ele queria fazer Branca de Neve. Ele chegou pro irmão dele: Roy, eu preciso de $250 mil que eu quero fazer esse filme. Aí o irmão dele: você tá louco? Não vou fazer, não adianta, essa loucura eu não vou entrar, não vou. Não porque o Roy não acreditasse nele, mas ele que cuidava do dinheiro, velho. Ele tava ali e eles não tinham pago o que eles tinham gasto nas 2 animações anteriores. Entendeu? Eles fizeram outras animações no meio também, fizeram vários desenhos, né? Se não me engano, até os 3 Porquinhos foram antes aí. Foi entre o desenho das árvores e a Branca de Neve. Eles estavam ganhando dinheiro, mas eles ainda tinham dívida, eles tinham que pagar o que eles tinham pegado. Aí, quando o Walt viu que ele não ia convencer o irmão dele, ele foi na equipe dele, juntou todos lá no final do dia e contou a história durante 2 horas para eles, interpretando os personagens. Ele deu as identidades para cada um dos anões, porque não era assim a história antes, né? Tem a história antiga da Branca de Neve, mas essa que a gente mais conhece hoje foi o Disney, essa versão, né? Foi o Disney que criou. Criou lá aqueles, cada um com a sua característica, dublava e encenava para os funcionários. E falou que ia ser revolucionário, que o nome deles ia estar na história, que não sei o que e tudo. Aí ele vai, e os caras viram pra ele no final e falam assim: beleza, então vamos começar amanhã. E aí começaram a pressionar o Roy pra poder correr atrás da Branca de Neve. Dizem as más línguas. Isso é graça. Ô Roy, vai lá na Branca de Neve, são 7 anões, bora.
Dizem as más línguas que ele pegou dinheiro emprestado no banco, até de funcionário dele ele pegou dinheiro emprestado, o tio dele emprestou de novo, ele pegou dinheiro assim, com Deus e o mundo. E eu vi uma entrevista dele falando assim que o banco estava mais preocupado ele não pagar do que ele, porque ele sabia que ia ser um sucesso. Mas o gerente toda a mão ligava pro Roy e ficava, e aí, vai dar certo? Vocês estão fazendo não sei o que e tal e tudo. Uma outra coisa que antes da gente terminar a história da Branca de Neve, só pra eu não esquecer aqui, o cara, depois, ele fez um contrato com outra pessoa, outra empresa, para poder distribuir o Mickey, os filmes do Mickey. E aí o Roy chegou pra ele um dia e falou assim, olha, esse cara tá querendo passar a gente pra trás. Pra não acontecer de novo, a gente tem que mudar o distribuidor. Aí ele disse que o Disney chegou pra ele, poxa, você não confia nas pessoas, tal, não sei o que, a gente tem que confiar nos outros aqui, senão... Aí eles foram ver, o cara realmente estava querendo mudar o contrato para ter os direitos do Mickey para conseguir continuar distribuindo. Aí eles mudaram a distribuidora e o melhor amigo dele, o Ub, foi trabalhar para esse cara. Fazendo outras animações lá. Então assim, ele de novo, ele teve uma decepção com o Ub, com alguns funcionários. Chegava o dinheiro, né? Os caras chegavam, eu te pago mais pra você ficar aqui, vão criar umas coisas novas aqui. Eles ganharam um certo dinheiro com a animação, só acabou não dando certo e no futuro o Ub volta a trabalhar com o Disney. Mas só uma coisa à parte. Aí beleza, $250 mil para fazer um desenho de 1 hora, uma animação de 1 hora e coisa que nunca tinha sido feita antes. Ninguém apoiava ele foi pegando dinheiro onde ele conseguia, não sei o que, foi fazendo. No final das contas, foi gasto $1.500 mil para fazer o filme. Coisa que nunca imaginava de fazer. O irmão dele, o Roy, estava arrancando os cabelos quanto é lugar do corpo que ele tinha, de medo de não conseguir pagar aquilo ali. Porque se falisse dessa vez, ia ser um negócio muito maior, ia ser muito dinheiro, ia ser difícil de recuperar. O Roy não dava conseguindo nem ir no banheiro direito, né? E chegou nesse valor porque, além das técnicas de filmagem que ele desenvolveu, igual o Humberto falou, o Paulo chegou a falar também, eles, por exemplo, tinham uma paisagem com um personagem passando à frente. Então na paisagem tinha a lua, aí num painel desenhado, era pintado, desenhado, né? A lua e o céu, no outras colinas, no outra casa, e no painel da frente o personagem. E aí filmava de cima, a câmera era colocada de cima, esses painéis eram de vidro e eram sobrepostos assim. Então, com a aproximação ou afastamento desses painéis, eles tinham noção de profundidade, de movimento das cenas, coisa que também não tinha antes. É interessante mostrar isso assim. Isso foi uma técnica que foi desenvolvida nesse nível pelo Disney. Se você ver imagens de como é que eles fizeram, se era um andaime gigante, né? Era um andaime grande, eles tinham as placas de vidro, onde os artistas não era desenhavam. Gigante não, mas era grande. Eu vi a foto das 2 metros de altura, 3 metros de altura, pra mim é mais do que um caderninho. Aí... Não, parece que tem tipo uns 2,5 metros, onde a câmera era acoplada e as prateleiras gigante, que o outro era no caderninho, vidros, assim. Enorme. Aí eles vinham desenhavam lá uma primeira camada de árvore, uma segunda camada de árvore, uma montanha, isso aí que o Vitor falou. E o céu, e aí fotografavam de cima para baixo, isso tudo tinha que ter iluminação. E aí, quando você tinha um deslocamento de um personagem, a paisagem deslocava de forma diferente de acordo com a profundidade. Isso dava um senso de profundidade muito grande pro desenho. Perspectiva. E aí eles tinham que ficar movendo isso era na mão, isso não era computador fazendo. Isso era na mão, o cara mexia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e fotografava, ficou bom, não ficou, aí você tinha que imprimir o filme. E aí... não tinha digital, né? Não, o cara ver na hora. Ver antes. Você tinha que fotografar e revelar. Se não ficou bom, você tinha que voltar. E aí, você tinha 1 segundo, no máximo, por dia. E assim, não era filmagem, era fotografia. E aí depois os negativos viravam o filme. E aí, aí vem o segundo momento do cinema, que assim, a animação ganhou muito mais do que uma imagem, do que uma tirinha que movimentava. Uma tirinha 2D. Ela passa a ter uma sensação de profundidade e uma questão de dimensões e cores que ninguém nunca tinha visto. Tudo porque ele estudava, né, Humberto? Ele estudava as coisas para poder fazer o mais real possível, para poder ficar mais bonito, mais legal. Assim, e ele atiçava as pessoas. Também, né? Ele queria ir além, ele queria dar o passo à frente. Assim, foi igual o George Lucas, que precisou fazer o filme dele, ele criou a Industrial Light and Magic. Porque ele precisava de uma tecnologia, ele precisava materializar uma coisa que ele tinha imaginado que ninguém tinha pensado naquilo. E aí funciona com James Cameron,
com os efeitos que computador não consegue processar, que você tem que usar um servidor inacreditável, porque você está forçando o limite tecnológico. Isso na Disney virou um princípio, né? Que hoje você tem os, não me engano o nome, né? Os Imagineiros, que são os engenheiros para tentar transformar aquela ideia em realidade, né? Isso tanto em brinquedo quanto em desenhos, em tecnologias, em animação, filme, em tudo, né? Então hoje você for no Disney Plus, você tem uma categoria lá com esse nome, porque eles mostram como que eles fizeram um monte de coisa, um monte de tecnologia nova. Aí o movimento de boca que o Mickey tinha lá no Steamboat Willie, na Branca de Neve, era um movimento de corpo. E aí você tinha humano, você tinha proporção humana. Então tem as cenas, né, de eles filmaram a mulher vestida igual a princesa, né, com saião. Isso que eu ia falar agora. Esse valor saiu de $250 mil para $1,5 milhão, além de toda a tecnologia que ele usou tal e tudo, ele contratou atores para representar a história que ele escreveu, para os desenhistas verem, não só verem a história e poder contar, mas o que o Humberto está falando, a anatomia, a movimentação, boca, mão, pé, corpo, tudo. Então ele contratou pessoas que tinham fazendas de animais para levar os animais e os animais ficarem andando lá e ele desenhar os animais igual seria na vida real passar para animação. Então assim, ele investiu, ele não pensava no que ele ia gastar, ele pensava na qualidade que ele ia ter no final. Quem pensava que ia gastar era o irmão dele, entendeu? E aí ele foi. E isso leva à qualidade. Quando você vê um desenho lá da Branca de Neve, você vê os movimentos. Você vê o movimento humano, o jeito de falar, uma proporção, a velocidade, o movimento de rosto é humano. E aquela cena da bruxa subindo, eu lembro quando eu vi aquilo pela primeira vez, ela subindo, né, em 1937, ela subindo a montanha com os raios e tudo. Cara, aquela cena é fantástica. Aquilo passa uma coisa até de angústia. Até hoje é legal de ver, eu acho. Que é difícil você imaginar aquilo. É um desenho que não envelheceu tão mal, né? Você consegue assistir tranquilamente. Mas hoje em dia a gente consegue ver e ver que é desenhado. Na época você não pensava nisso. Aí você vê o trabalho que dá pra fazer aquilo. É bem desenhado, lógico, né? Mas você vê que é desenhado. Você vê, por exemplo, o espelho na parede lá, pegando a cabeça dele no meio do fogo aparecendo. Você vê que é um desenho ali. Você vê que tudo é desenho. Mas não é ruim. Entendeu? É muito legal. Aliás, você tem produções piores hoje em dia. Só pra vocês terem uma ideia, trabalhou na Branca de Neve 32 animadores, trabalharam, né? 102 assistentes, 167 estagiários. A chance grande de dar coisa errada aí. 20 artistas de layout, 25 responsáveis por cenários em aquarela, 65 animadores para efeitos especiais, 158 pintores e coloristas. Eles gastaram, além de dublador, músico, essas coisas, né? Eles gastaram 860 quilômetros de papel para desenvolver 2 milhões de sequências de desenho. E por isso que chegou a $1,5 milhão o orçamento final do filme. Entendeu? E assim, a produção demorou mais ou menos uns 3 anos o total. E até 10 meses antes do lançamento do filme, não tinha saído nada. Não tinha sido filmada um shot, uma cena do filme tinha sido filmada ainda. E os investidores estavam loucos, né? E aí, beleza. Resumindo a história. O Branca de Neve saiu e um ano depois já tinha arrecadado $8 milhões. Branca de Neve é um sucesso tão grande na Disney que até 1990 eles falam que dados mostram que já gerou para a Disney $80 milhões até hoje. Entendeu? De 1990. Nós estamos em 2023. Então, pode colocar mais uns milhões nessa conta aí. Vai vir um live action agora filmes, ainda. Ele foi um dos primeiros filmes que teve uma campanha de marketing ligada ao lançamento junto com o licenciamento de produtos da história. Se não foi o primeiro. Então, assim, isso ajudou a maximizar a renda dele, né? Beleza, o Disney estava bem lá, não sei o que e tal e tudo. O que aconteceu? Em 1941 teve uma greve nos estúdios da Disney. Tinha um monte de funcionário com cartaz lá, assim, um gênio e 700 anões. Nessa época os estúdios chegaram a ter 1.000 funcionários.
Ele construiu um estúdio, eles fizeram uma planta arquitetônica dos estúdios com a iluminação ideal do sol para os desenhistas, com um monte de coisa, foi um negócio maravilhoso, todo mundo sonhava em trabalhar lá. Aí teve essa greve. Diz o Disney que foi a pior época da vida dele, foi pior quando ele não tinha dinheiro para poder pagar as contas, esse negócio tudo, porque ele viu os cartazes lá, tipo assim, somos homens ou somos ratos, com a carinha do Mickey, essa coisa, um gênio e 700 anões, o pessoal falando mal dele e tal, e ele ficou muito abaqueado com isso aí, e ele não estava conseguindo negociar com os sindicatos. O irmão dele manda ele numa viagem, e o irmão dele vai negociar, para tirar ele desse estresse que ele estava vivendo ali, e como ele estava com uma figura mais rígida, o irmão dele veio com uma conversa mais apaziguadora para tentar chegar no bom senso. E aí o Disney viajou para a América do Sul. O governo americano pagou parte dessa viagem e queria que o Disney fosse embaixador deles. O governo americano estava preocupado com o surgimento de governos socialistas ligados ao comunismo nessa época, principalmente na Argentina. Então manda o Disney como o embaixador americano para poder conversar com as pessoas, sentir o clima e mostrar um apoio dos Estados Unidos, tentar manter tentar mostrar para eles que o modo de vida americano é bom e que eles deveriam seguir aquilo ali, né? Nessa viagem, ele conhece o Rio de Janeiro, ele gosta muito do Rio de Janeiro, e ele tem duas grandes inspirações. Ele cria o Zé Carioca, faz 2 animações com o Zé Carioca, que aqueles chamam de Os Três Companheiros, e o outro é Você Já Foi à Bahia, uma coisa assim. São 2 animações que fizeram muito sucesso aquele também. Que tem a Carmen Miranda. E ele, lembrando que ele foi Bambi, ele era para ir para inspira... Argentina, mas ele cantou com o Brasil. Chupa Argentina. Essa animação, Vitor, é aquela que tem a Carmen Miranda. Do isso Zé Carioca. mesmo. Tem um canarinho que toca pandeiro. Primeiro é essa que tem a Carmen Miranda, que é Você Já Foi à Bahia, que é o Pato Donald e o Zé Carioca. E depois Os Três Companheiros, que tem um Panchito, né, o mexicano lá, o galo mexicano, Isso. que tem uma aventura junto com o Zé Carioca e com o Pato Donald. Eu adoro esse desenho dos Três Companheiros, acho engraçado, legal demais. Mas aí também, na Argentina, para não falar que ele não fez nada, a floresta do Bambi, ele se inspirou no que ele viu na Argentina. Diz que é uma das florestas mais bonitas que ele já viu na vida dele. É uma floresta perto da Patagônia, eu não lembro o nome dela agora. Aí beleza, aí ele volta, quando ele tá voltando, a greve já tá negociada, tal e tudo, eles começam a trabalhar de novo, só que aí os japoneses atacam Pearl Harbor. E aí no dia seguinte do ataque a Pearl Harbor, o exército americano toma conta do estúdio da Disney por 2 motivos. Um motivo é porque tinha uma fábrica de aviões perto, e aí para evitar ataques à fábrica de aviões, eles colocaram o exército ali para poder ser uma base provisória deles. E eles falavam também que tinham medo de um ataque à Disney, porque o Walt Disney passou a ser um símbolo dos Estados Unidos. Durante a Grande Depressão, o Mickey ajudou a sair da Grande Depressão. Durante a Grande Depressão, 25% da população americana não tinha emprego. E o Mickey passava uma ideia de felicidade, de que as coisas podiam dar certo, de uma postura positiva em relação à vida. E a Disney vendia o ideal americano para o mundo inteiro. Então, eles falam que tinha esses 2 motivos ali. E aí, sim, eles não podiam trabalhar direito. Nessa época, a Disney só sobreviveu porque ela fez várias animações motivacionais e de instrução para a guerra. Ela vendeu 25 mil metros de filme para educar marinheiros e fez um monte de outros, inclusive até animações para estimular as pessoas a pagar os impostos que iam ser usados no esforço de guerra, né? Então, tem um desenho clássico do Pato Donald. Do Pato Donald, que tem a revistinha e tinha o desenho dele, né, na guerra. O Pato Donald é um marinheiro, né, cara? Verdade. Exatamente. Depois disso, ele fez o desenho que fez finalmente a Disney chegar, porque ele gastava dinheiro. Para construir os estúdios lá, ele gastou 3 milhões de dólares. Então, o que ele ganhava, ele reinvestia para a empresa crescer. Ele não conseguia sair assim de um certo ponto. Mas aí, depois disso, ele lança Cinderela, que vira um dos maiores sucessos deles também, e finalmente coloca a empresa num patamar bom. Saindo um pouquinho das animações, chegou nessa época, depois da Cinderela, eles continuaram fazendo várias animações, Peter Pan, Dumbo, Mowgli, por aí vai, um monte de outras coisas, que fizeram sucesso também, relativo sucesso, algumas mais, outras menos, mas aí o Walt Disney estava voltado para atenção para outras coisas. Ele viu
Todo final de Vitor, semana... antes de você prosseguir, Oi? Antes de você prosseguir, é legal a gente falar de Cinderela, que ele tem um ponto muito importante da Cinderela. Cinderela foi responsável pelo verde do mal, o verde do terror. Né? O verde que você vê hoje em dia em muito filme, quando tem um vilão. Você vê até, por exemplo, no Rei Leão, você tem lá o Scar, que aparece um verde. Foi em Cinderela que trouxe o verde, né? Quando não lembro se era uma bruxa, que ela vira aquele dragão, né? É a bruxa. Ela vem com um verde, uma fumaça verde. Então, assim, hoje você vê em filmes, animações que não é da Disney, uma referência a essa pessoa do mal, né? A pessoa do terror é um verde. É um tipo de verde. E essa Cinderela que foi responsável. Então o Disney, com a animação, moldou uma característica de produção audiovisual. Bacana. Uhum. Mas aí nessa época, o que acontecia? O Disney continuava fazendo as animações com um nível de qualidade que ele queria, ele tentava pelo menos, mas a atenção dele estava voltada para duas coisas. Primeiro, aparecimento da televisão. A televisão começou a popularizar e as pessoas ficavam na televisão. Ele queria que as criações dele entrassem para a televisão também de alguma maneira. E segundo, apesar de trabalhar trabalhava demais, ele já era casado nessa época, ele tinha 2 filhas, e dizem que ele era um excelente pai. Todo domingo ele levava as filhas dele nos parques públicos que tinham em Los Angeles, ou parquinhos que tinham lá, e passava um tempo com elas. E aí começou a incomodar ele algumas coisas. O parque normalmente era sujo, desorganizado, que trabalhava lá um pessoal lá que não sabia, não era profissional, era qualquer um que estava trabalhando lá, e principalmente que as crianças brincavam e os pais ficavam só olhando. Então ele começou a ter uma ideia de criar um parque onde pais e crianças pudessem se divertir juntos, com uma experiência melhor do que aquela daqueles parques ali que ele via. Ele visitou vários parques no mundo inteiro, e o único que ele gostou foi um parque em Copenhague, que tinha um padrão de limpeza, de atendimento diferenciado. O resto todo ele não gostava de nada. E aí ele teve a ideia, durante anos ele ficou cozinhando a ideia de criar um parque de diversão que fosse para adultos e crianças e que tivesse um nível de qualidade excelente. Beleza. Aí depois de um tempo, ele começa a fazer esse projeto. E aí vai no irmão dele de novo, não tinha dinheiro o suficiente para isso tal, e ele começou a procurar parcerias para fazer o parque. E ele conseguiu uma parceria com a ABC, que era uma emissora de TV que estava começando, né? E a empresa ia emprestar para eles $500 mil, mais $4,5 milhões ao longo da construção, para poder comprar os imóveis, né? E construir o parque e tal e tudo. Em troca, eles teriam 30% dos parques, e o Disney ia fazer um programa exclusivo, com material exclusivo e com as criações dele aos domingos na ABC. Então ele conseguiu as duas coisas que ele queria no mesmo contrato, entendeu? Ele queria entrar para televisão, hoje em dia, né, tem os canais da Disney e tudo, tem streaming da Disney, mas começou aí. Ele conseguiu entrar para televisão e, ao mesmo tempo, ele conseguiu financiar o parque dele, né? Na televisão, ele tinha o Clube do Mickey, foi quando nasceu o Clube do Mickey, né? Eu assisti muito quando era criança o Clube do Mickey. E ele tinha um live action do Zorro, que eles produziam também, né? Aos domingos lá. E o Clube do Mickey virou uma plataforma de propaganda para ele, porque ele passava as animações ali, os negócios, mas ele fazia propaganda do parque que estava sendo construído, ele fazia propaganda dos produtos dele. Então ele conseguiu uma plataforma para divulgar o que ele queria, que era o que ele queria fazer, já que era o que ele queria estar ali, né? Então, e a ABC nessa época ela se transformou na emissora número 1 dos Estados Unidos, parte provavelmente por causa do Clube do Mickey, né? Não tô falando que é só isso não, mas não sei se ela seria a primeira se não tivesse o Clube do Mickey ali. E aí, então o parque, Disney, no final das contas, em 96 vai lá e compra a ABC. Já começa as joias do infinito sendo colocada ali. A segunda grande aquisição da Disney. Primeiro foi a Miramax, distribuidora de filmes. No final, o parque custou $17 milhões e foi inaugurado em 1955 na Califórnia, na cidade de Anaheim. Os especialistas financeiros, entendedores da época, falavam que o parque ia falir em um ano, porque o custo dele era muito alto, né? O custo de construção foi alto,
e o custo de manutenção desse parque era muito alto. A inauguração ficou conhecida como Black Sunday pelos executivos da Disney, porque eles fizeram 6 mil ingressos que foram dados para pessoas específicas para a inauguração, e no dia da inauguração apareceram em torno de 28 mil pessoas. A grande maioria com ingressos falsos, que eles falsificaram e levaram lá. A artista desenhava, pintava. Eles pegaram o cara que estava desenhando, fazendo o ingresso, o cartunista, desenhando e vendendo para as pessoas entrarem. Então, uma coisa que é importante colocar aí, Vitor, que é uma coisa que faz muito parte da cultura do americano, né? Os parques de diversão, né? Os carnivals, eles fazem parte da cultura americana. Assim. Isso aparece muito em filme, o parquinho, que não sei o que e tal. E muitos deles são fixos, não é isso, Vitor? Tem as cidades, tem os parques que são fixos. Aqui, os parques de diversão que são itinerantes, né? Lá eles fazem parte da cultura americana. Então, assim, é outra coisa que o Disney aproveitou da cultura americana e transformou numa coisa... Né? Ele extrapolou. Botou uma coisa muito maior, né? Era uma coisa que fazia parte... O americano não estranharia aquilo, porque aquilo faz parte da... O lugar que você vai, que tem brinquedo, tem atração, tem um teatrinho, tem não sei o quê, coisinha pra você comprar, pra você comer. Ele pegou aquilo, elevou numa enésima potência e entregou aquilo para o americano que já que era acostumado com aquilo e entregou um já produto. Consumia aquilo. E entregou num nível muito maior de qualidade. Bicho, é o ovo de Colombo, né? Tava lá, ninguém nunca viu. Ele só pegou a roda que já estava que existia e rodou ela. Gênio. Isso aí é assim mesmo, Humberto. Você vai em várias cidades aqui, você tem os parques fixos, funcionam o ano inteiro lá, com carrossel, com roda gigante, com os negócios de vender e comer. E tem os parques itinerantes. Normalmente os parques itinerantes eles acompanham feiras. Então, por exemplo, tem uma cidade que todo ano tem a Feira da Abóbora, Feira do Milho, Feira do Verão, Feira da Primavera. Aqui é exposição. Aí... Aqui é exposição. Você tem a exposição do milho. Exatamente. Aí tem a exposição de animais, exposição de quem tem a abóbora maior, quem tem o pepino maior, quem tem a laranja maior, sei lá. Tô crendo. Aí tem essas exposições. Quem tem o pepino maior? E junto com a exposição tem um parquinho e um monte de coisa de comer vendendo junto, entendeu? Além de roupas também e tudo. Assim, falando em questão de qualidade, essas feiras temporárias, a comida é muito boa, os eventos que tem são legais, os brinquedos não são tão bacanas, né? Até questão de manutenção, de segurança, não é que é ruim, velho. O ruim do nível americano é ruim diferente do nível brasileiro. Mas não é nível de parque fixo, por exemplo, entendeu? Então você vê umas coisas assim que não é tão arrumadinho. Se você viu Stranger Things, terceira temporada, se eu não me engano, que é onde tem um shopping, né? Num determinado momento eles têm um parque, que inclusive é uma perseguição de um cara que parece o Exterminador do Futuro, uma referência clara, né? Passando por um parque. Era aquilo. Né? Era bem isso. Igualzinho a gente vê em filme. Tem uma hora que eu fico até assustado, que a gente acha que o filme é exagerado, mas na hora que chega aqui é daquele jeito lá. Os adolescentes indo lá brincar, fazendo zoeira um com o outro, os negócios vendendo corn dog no espetinho, entendeu? As coisas assim. Era esse parque da Califórnia ou foi o Magic Kingdom, que eu acho que o preço era tipo $1, $5, assim, e eles tinham uma referência assim. Mas aí, esse dia ficou conhecido como Black Sunday, porque além desse número incrível de pessoas que foi lá, que não era planejado, não era esperado, na época a Califórnia estava com dois problemas. Estava com falta de água, problema no abastecimento de água, e estava com uma onda de calor insuportável. Eles tiveram que escolher entre ter água no bebedouro ou ter água no banheiro. Ele escolheu ter água no banheiro, logicamente, para não feder tudo, né? E aí, um monte de gente passou mal lá por causa de calor grande e falta de água. Além disso, o asfalto que tinha recém sido colocado lá começou a derreter. Quando as mulheres andavam de salto no asfalto, o salto agarrava no asfalto. Então, assim, teve outra coisa. O parque era pra ser super limpo. O lixo se acumulou em volta das lixeiras, se transbordou e ficou cheio de lixo lá. Então foi um desastre, pra falar a verdade. Pro Disney foi um desastre. Aí eles... no mesmo mês depois teve a inauguração normal, aberta ao público, né, o pessoal comprando ingresso, e aí começou a ser um sucesso.
Durante dos 10 primeiros anos, 50 milhões de pessoas passaram pelos parques, por esse parque, um parque só, entendeu? E assim, o negócio deu tanto sucesso que até antes da pandemia, 40% do faturamento da Disney vinha de parques, hotéis, dos conglomerados de parques dele. É parque, hotel, hoje tem uns cruzeiros também, né? Eu não vou porque é cruzeiro, se fosse Atlético eu ia, mas cruzeiro eu não faço não. Na pandemia isso aí caiu para 22%, mas tem a tendência da arrecadação da Disney, né? Mas agora eu tenho que fazer um parênteses. Com certa normalidade, tende a voltar. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, Vitor. Esse aí que você fez, eu te conheço com a virada de bateria, né? E aí, o música é você, não sei. Aí que tem, o americano usa isso pra caramba, né? A caixa e o prato. E que aí tem uma piadinha idiota que só músico de Belo Horizonte sabe, né? Que é a única cidade do mundo que tem uma esquina que é uma virada de bateria. É Belo Horizonte que tem Paranacutupis. Aí... Nossa, horrível. É ótimo. E aí nos grupos de WhatsApp com meus amigos, a gente tem uma foto do Google, do Street View, que quando alguém conta uma piadinha ruim, a gente manda um gifzinho assim da esquina de Paranacutupis. Então assim, é uma piada dentro da piada, é piada interna dentro da piada interna. Paranacutupis. Vai voltando aqui, fecha o parênteses. Uma coisa importante, em 57 a Disney abriu capital. Ou seja, a Disney passou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova Humberto, York. e eles fizeram isso para financiar o parque. O Disney não queria fazer isso, não. É porque ele tinha ideia de outros parques. E nessa época tava só com o Parque da Califórnia. De Anaheim Zé Trovão. Disse que ele não tinha ideia ainda, não. Reza a lenda, de novo, porque a gente só sabe quem ele mesmo que tava lá, né? Que aí, tipo assim, eles fizeram o parque, eles estavam trabalhando para melhorar o parque e tal e tudo. Só que aí o sucesso era tão grande que ele construiu numa área mais isolada. Mas aí começaram a ter empreendimentos em volta. Hotéis, restaurantes, empresa comercial, de transporte. Então dentro do parque você via prédios do lado de fora, coisa que não tinha antes. E segundo o Walt Disney, isso estragava a experiência, estragava a imersão das pessoas no parque. Ele queria que quando ele entrasse ali no parque, fosse um reino mágico onde a pessoa só divertisse, não se preocupasse com mais nada. E os adultos vendo os prédios lá de fora, lembravam do trabalho do dia seguinte, lembrava do emprego, lembrava de um problema e estragava a imersão, segundo o Walt Disney. E aí ele teve a ideia do projeto Orlando, né, do projeto Flórida. Por que ele escolheu a Flórida? A Flórida era um dos metros quadrados mais baratos dos Estados Unidos. Só tinha pântano e plantação de laranja. Era jacaré e laranja, crocodilo e laranja que só, entendeu? E aí... essa região do Central Flórida, perto de Orlando ali, era muito barato para comprar. Quando ele construiu o parque lá de Anaheim, ele fez muita propaganda antes, atraindo investidor tal e tudo. Para fazer o outro parque, ele já fez o contrário, ele fez em segredo e ele começou através de 120 empresas de fachada, 120 empresários falsos, ele começou a comprar as terras aqui na Flórida. E o primeiro acre ele comprou por $180. Só que no final, o pessoal viu que alguém estava comprando tudo. E eles achavam que a Ford ia construir uma fábrica, que, né, tinha especulações e tudo. E acabou que no final ele comprou por $180 mil o último acre último acre que ele comprou aqui da Disney World aqui. Aí o que acontece? Ele deixou em segredo, até que um dia teve aquela... Igual tem a D23 hoje em dia, tinha um dia... lá na Califórnia que o Disney falava dos lançamentos dele, o que ia ter de novo de animação, o que ia ter de novo nos parques e tudo. Aí durante uma entrevista lá, chegou uma repórter do Orlando Herald e chegou e perguntou: ô, senhor Disney, beleza? O senhor que tá comprando a área da Flórida lá toda? Aí ele, o quê? Pra que eu vou comprar uma lote num lugar que só tem pântano? Pra que eu vou comprar lote num lugar que o aeroporto não atende as pessoas direito? Pra que eu vou comprar? Pra quê? No dia seguinte, tá estampado num monte de jornal: Disney é o grande comprador dos imóveis da Flórida. E aí o pessoal descobriu o que ele tava fazendo. Beleza, só que durante ele começou a construir lá o parque, até no Clube do Mickey tem mostrando lá os projetos do Magic Kingdom, das coisas que ele queria fazer lá, das animações e tudo. E ele comprou uma área, velho, do tamanho da cidade de São Francisco, maior um pouquinho que a cidade de São Francisco. 2 vezes a ilha de Manhattan.
Então essa área ele comprou desse jeito por quê? Para poder ninguém de fora, de dentro, conseguir ver o lado de fora. E é perto de uma avenida que chama, de uma interestadual que chama I-4. I4. Essa I4 ela liga a costa leste à costa oeste dos Estados Unidos. E além disso, perto dela também tem a 95, a 95. A 95 liga o sul ao norte dos Estados Unidos. Então ela é bem localizada, ela é localizada estrategicamente para poder ser de fácil acesso para as pessoas ali, entendeu? E ele começou a construir o parque lá, né? Começou a construir o outro Magic Kingdom dele lá. Só que ele morre antes do final do processo. Ele descobre que ele tem um câncer de pulmão. Ele fumou a vida inteira, né? A maior parte das fotos dele mostra ele, inclusive, com um cigarro, com um negócio na mão. E ele acaba morrendo em 1966 de câncer de pulmão, né? Com 65 anos. O irmão dele, Roy, ele volta à aposentadoria para poder terminar a construção do parque, né? E ele muda o nome. O parque ia se chamar Disney World. E o irmão dele muda para Walt Disney World em homenagem ao irmão dele, né? E aí beleza, é criado o Magic Kingdom. Eu acho que o irmão dele falece 2 anos depois, em 73, né? E aí vira o sucesso que é hoje em dia. Além do Magic Kingdom, depois foi criado o Epcot Center em 1982. O Epcot Center, a ideia do Disney, se esse cara tivesse vivo, ele tinha mudado o mundo mais ainda. Porque a ideia dele, o Epcot Center, era para ser uma cidade dentro dessa região, uma cidade mesmo, onde as pessoas morassem, ia ser uma cidade modelo em relação à geração de energia, não ter poluição, transporte público grátis, um monte de coisa. Ia ser uma cidade do futuro. Inclusive aquele filme Tomorrowland é baseado, lógico, tô falando que é aquilo, não. É baseado nas ideias do Disney para o Epcot Center. Epcot é um anacrônimo para o que eles falavam da Disney ali, desse parque, né? O que seria essa cidade do futuro. Ô Vitor, Tomorrowland ele é uma área do Magic Kingdom que era as ideias, era a concepção de ideia do Walt Disney de futuro, né? Ele já era uma área. Magic Kingdom não, Epcot Center. Não, Magic Kingdom tem um Tomorrowland lá. Mas Tomorrowland é um tipo pedacinho. Assim, são brinquedos mais futuristas, né? Mas eram as ideias que ele tinha pro futuro já ali. O Epcot já era uma extravagância. Uma realização, né, dessas ideias. Ia ser uma coisa maior, né? Então tinha aquela bola que você tinha a evolução. Não, mas ia ser uma cidade para as pessoas morarem, uma cidade modelo para poder melhorar, diminuir poluição, melhorar transporte, melhorar tecnologia, com centro de pesquisa para uma pancada de coisa. Ele queria ajudar a humanidade a chegar no futuro mais rápido, né? Só que com a morte dele, quem ficou ali, do irmão dele, não conseguiu levar para esse lado, e virou um parque com essa temática, a temática futurista, que foi inaugurado em 1982. Depois disso, eles inauguraram o Hollywood Studios em 89, com a temática de cinema, dos filmes, né, e tal e tudo, e o Animal Kingdom em 1998. Hoje, o complexo Disney possui, além dos 4 parques originais, né, 2 parques aquáticos e mais de 20 hotéis, um ginásio poliesportivo, não só ginásio, né? Tem campo de futebol americano, tem estúdio de TV, e tudo isso foi construído, só ocupa 1/3 da área total, então ainda tem espaço muito para poder crescer e ter outros parques ali dentro. Vitor, uma curiosidade legal é que tem um parque aquático, que esse é o primeiro parque aquático da Disney, que ele foi abandonado, né, no meio das construções por causa de uma bactéria, né, que foi... Aquelas bactérias, não sei se o Humberto vai conhecer melhor, que é aquelas bactérias que vai no cérebro, morre e tal, né? Então você tem ainda, se você procurar no Google fotos do parque abandonado da Disney, você tem umas fotos aéreas, né, desse parque, ele existe, ele tá lá, né? Lógico que é abandonado, mas ele existe. Então tem essa... Parece que tem outros parques, não da Disney, que também foram abandonados na área, mas esse é o específico. O que eu sei é que a Disney tem 2 parques abandonados na área dela lá. Um chama Discovery Island e o outro chama River Country. Se eu não me engano, o River Country era o da bactéria. Eu não sabia desse motivo, não. Aí ele disse que esses parques hoje em dia eles funcionam como áreas de apoio, ou para guardar material,
um deles fica alguns animais antes de ir para o Animal Kingdom, quando tem que fazer algum tratamento, alguma coisa assim que não tá pronto para ficar no local lá. Aí um deles virou uma área para tratamento de animais e o outro é uma área de apoio, onde fica guardado coisas lá, entendeu? Mas eu não sabia esse negócio da bactéria, não. Cara, eu acho que essa questão dos parques, cara, dá um podcast à parte, né, cara? Literalmente, é tanta coisa. Senhora, Inclusive, a gente não falou no começo do episódio, mas a gente tá no Apoia-se e se a gente chegar na grande meta lá, a gente ainda faz um especial lá junto com o Vitor em loco, né, Vitor? Vamos sim. É uma das surpresas. Vamos fazer isso aí. Então você que tá ouvindo a gente, você vai lá em apoia.se/XWOS Podcast pra você poder apoiar a gente no podcast. Então assim, ó, isso aí eu cobri a morte do... cobri assim, né, gente? Tem muito mais coisa nessa história. Eu falei uma parte da vida do Walt Disney, né? Falei sobre a vida dele e até a construção dos parques, né? Depois disso, igual a gente já comentou aqui, o Paulo gosta de falar, a Disney tá juntando as joias do infinito aí, comprou a ABC, comprou a Lucasfilm, comprou a Pixar, Marvel, Fox e se transformou no maior conglomerado de entretenimento do mundo, entendeu? Se já não era antes, depois que comprou isso aí, virou o maior conglomerado de entretenimento do mundo, né? Mas tem mais história aí tipo assim, a gente podia falar um programa só a história das animações da Disney, a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era da Guerra, a Era a Era Negra, que foi quando eles não conseguiam produzir nem vender nada boa, a Era do Renascimento da Disney, pós-renascentista e a Era Moderna. Eu acho legal, de repente, a gente falar da própria animação que saiu, né? Curtinha, né? Um curta, né? Praticamente é um curta, onde é que as grandes animações de sucesso, né? Se interagem, né? Depois parece que o parque fecha, os animadores saem, né? Eles se interagem para poder tirar uma foto, né? Poder tirar uma foto na frente do estúdio, né? O estúdio Roy Disney. Roy Disney, né? Estúdio batizado no nome do irmão. Vitor, lembrei... O estúdio tinha esse nome originalmente, né? Aí, em certo momento, eles decidem... O Walt Disney fala com o irmão dele, olha, a gente tem que passar uma imagem única do que a gente é. Então, em vez de Roy Walt Disney, ou o Disney Bros, o Disney vai ser o Walt Disney Studios. O nome vai ser esse. E aí o irmão dele concorda com esse argumento de passar uma imagem única, de ter uma coisa única do estúdio para os outros. Legal. Tem uma coisa no Magic Kingdom também que é legal falar, né? Que na mainstream, né? Você tem as janelas que tem Main Street. Você tem as janelas, você tem os nomes, né? Não só do Walt Disney, do Roy, mas de alguns animadores, né? Que fizeram a história também. E gente Paulo, construiu também. É cheio de curiosidade. Além desses animadores e tudo, você lembra que eu falei que para construir aqui na Flórida o parque, eles usaram 120 empresários de fachada para o Disney comprar os lotes, né? Para não encarecer demais. Na Main Street tem um lugar lá que tem escrito o nome de todos esses, como se fosse o dono da bodega, o dono de não sei o que, é o nome dessas empresas fantasmas. Literalmente a rua de easter egg, né, cara? Tem um monte de easter egg ali. Mas vamos voltar pra animação, né? É curtinha, tá no Disney Plus, é pra comemorar esses 100 anos, né? Você vê ali animações, desde animações clássicas ali do Excalibur, do Mickey, Branca de Neve, do Cinderela. Você vê de animações coisa mais nova, você tem você vê o Stick, você vê gente Moana, que tem 3D, né, também aparecendo, né? Você não tem tem Ralph, a Vanellope. Você não tem alguns personagens que são os personagens de animações polêmicas, né, que não colocaram lá. Inclusive, por exemplo, a Splash Mountain, que não tem hoje, né, que era baseado numa dessas animações, né, que eles não colocaram. Aí foi a única coisa que eu senti falta, né. Mas você também tem o Oswald aparecendo, né, ali rapidinho. Então, assim, fizeram a interação. É legal, você começa a rever, pelo menos a sensação que eu tenho, esse eu vi. Esse aqui, esse é aquele vilão do não sei o que. Esse aparece naquele outro. Então, assim, cara, ali não tinha como botar todos. Não tinha.
Então, assim, não tinha como colocar todos, né? É fato, né? Mas você tem ali os icônicos, né? Você tem algumas interações interessantes. Vamos ver todos os vilões. A Elsa congela o vilão do Congela o Christopher lá pra ele não ir. Então tem muita coisa legal, assim, nessa animação. É curtinha, vale a pena, né? Eu acho que quando eles soltaram que ia ter essa animação, eles fizeram tipo um teaser, um trailer, né, que ia ter, eu até esperava uma coisa maior, né? Eu acho que esperava ali pelo menos uma meia hora, né? 40 minutos. Ela faz parte de um conjunto de ações que a Disney fez. Ela lançou produtos com a marca. Né? Hans Christopher é o Christopher é o herói. Né? Eles lançam uma série de produtos com a marca Disney 100. Inclusive Star Wars, eu comprei 2 canecas lindas. Que vem com a marca Disney 100. Então, se você coleciona, a chance de você ter alguma coisa com uma data importante. Ações de marketing no mundo todo, em shopping, né? Que isso nos teve parques, em feira, com nos parques vai ter também. Então, assim, tem coisa que está sendo feita para... que é para comemorar 100 anos, mas ela não é o evento principal. O evento é você revisitar aqueles animações, filmes, os colecionismos todos. Então, faz parte de um conjunto maior, né? Eu acho que aquilo ali também desperta aquela sensação de, tipo... eu quero ver o clássico, eu quero ver a Bela e a Fera de novo, eu quero ver o Rei Leão, eu quero ver lá um desenho antigo do Mickey. E aí mostra o Mickey, né, conversando com o quadro do Walt Disney, né? E assim, a imagem da Disney é o Walt Disney, né? O Roy não aparece, né? Ele aparece só no nome, no prédio. Acho que essa faltava entrar o Roy também. Ele foi importantíssimo no processo. Não, o Roy, ele foi... De tudo que a gente conversou, ele foi o cara que... Viabilizou, né? Ele materializou, né? Vamos dizer assim, as ideias, né? Ele é o cara que correu atrás para poder... Se não tivesse o Roy, a gente não teria o que a gente tem da Disney. Isso é fato. Né? Isso não tem como negar, né? Então, temos o Walt Disney, ele tem a sua importância como o cara da imaginação, o cara que é o vendedor, que vende o sonho, mas o Roy é o cara que materializou, o cara que acreditou naquele sonho e falou, vamos tornar possível, né? Então ele... mas eu entendo por que não aparece. Existe toda uma estrutura, eu acho que até pra... Tipo assim, se você for pegar uma história... Eu vi um documentário lá, que é parte dos 100 anos da Disney também, que mostra os estúdios da Disney, coisas antigas. Eu esqueci o nome aqui, mas é um documentário que tem no Disney Plus. E eles falam o tempo inteiro do Roy, entendeu? Eles falam, o Roy era o cara que cuidava da família, cuidava do dinheiro, não sei o que e tudo. Então, assim, eu acho que eles sabem disso. Mas em termos de institucionais, para poder mostrar a imagem, é interessante não ficar desvinculando a imagem. Tipo assim, empresarialmente, ele tem o valor dele lá, com certeza. Mas quando você vai pro mundo da fantasia, aí você tem o criador e as criações dele, entendeu? Então, assim, eu entendo. Se você for no parque, né, Vitor? Porque era o Disney que estava criando, que estava fazendo aquele... Mesmo que o outro viabilizasse, aquele universo, aquele mundo ali saiu da cabeça desse cara, entendeu? Começou pelo menos com a cabeça. Não, a gente tá falando da importância, né, cara? A gente não tá a gente não tá querendo botar na balança que um é importante que o outro. Os dois juntos é que transformaram a Disney, né? Eles têm uma maneira de trabalhar na Disney. E aí, tipo assim, eu acho que eles estão seguindo isso aí, entendeu? É padrão deles. A animação, falando dela, a animação é bonita, é legal, né? Tem isso tudo que vocês falaram aí, é curtinha. Eu esperava mais para 100 anos da Disney, eles fazerem alguma coisa diferente, entendeu? Não é que eu não gostei da animação, mas eu esperava alguma coisa, uma novidade maior, mais coisas. Eu não sei, talvez por o momento que tá vivendo, né? Tem algumas, tá saindo de pandemia, eles estão a indústria em geral tá se recuperando de um monte de coisas, de um momento meio ruim, entendeu? E eles estão no streaming, as notícias é que a Disney não tá fazendo tanto dinheiro quanto esperava fazer. Da Marvel, os filmes não estão tendo sucesso tanto como gostaria. Então, assim, é um momento, às vezes, que eles não estão investindo tanto como deveria, porque eles estão repensando o que eles têm que fazer lá, entendeu? Lembrando Mas que é legal. Lembrando dessas ações de aniversário,
eu já comentei aqui, várias capas das revistas da Marvel estão saindo com os personagens da Disney, né? O Mickey no lugar do Homem-Aranha, a turma dele no lugar dos Vingadores, os X-Men, as capas clássicas dos personagens. Então sai 2 capas, sai mais de uma capa, né? Mas sai original e sai uma com a versão Disney deles. Eu tô colecionando todas aqui, tô guardando pra mim. Ô Vitor, você me então corrige. Tá tendo muita coisa de marketing, colecionável e tudo, mas não tem um evento, um filme evento, um evento no Disney Plus forte, entendeu? Ô Vitor, mas me corrige se estiver errado. Ano passado teve muita ação, que era dos 50 anos do parque, né? Teve muita ação. Esse teve muita ação, né? E talvez isso possa ter impactado alguma questão de direcionamento de dinheiro para investir em animação. Assim, mas pode ser que não tenha problema nenhum, mas eu achei pouco para 100 anos, entendeu? 100 anos, velho, um século de Disney. Eu também achei pouco. Porque assim. é um século dos estúdios. É do estúdio, né? Do estúdio, tipo assim, o tempo todo. A gente tá falando do Disney, e falando do Disney o tempo todo, porque ele foi que deu rumo criativo para isso tudo, né? E os estúdios criam as animações, os estúdios não criam os parques. Os estúdios não criam uma série de produtos de marketing. Então, assim, é o que a Disney surgiu para ser uma indústria de animação. Eu acho que eles foram... parte da empresa, quer dizer, hoje em dia, né? E, tipo assim, hoje em dia é uma parte. Então, sim, eu acho que é meio por causa disso. Eu acho que eles não... Você vai fazer o quê? Não é um movimento do parque. Você vai ter o parque 100 anos e tudo, mas você vai vender coisa com marca 100. Eu acho que... Ok, eu acho que eu esperava uma animação maior, um documentário, uma coisa assim. Mas aí eu acho que eles falaram assim, vamos investir em produto, já teve a dos 50, vamos fazer do 100, o 100 fica o ano todo, vamos fazer uma mídia mais pulverizada e menos... Até por conta disso também, né? Pô, nós estamos passando por guerra no mundo, né? É verdade. Isso, né? É um momento delicado. Duas, né? Tanto, assim. Mas acho que a gente tem que celebrar as coisas boas, né? Mas aqui, voltando ao Roy, quem estiver visitando o parque da Disney, você tem aquela estátua icônica do Walt Disney com o Mickey apontando, né? Mas você tem também, lá no comecinho, você tem o Roy sentado num banco. Você tem a estátua dele sentado no banco, então você pode sentar... Com a Minnie, né? Ele tá com a Minnie sentado no banco. Então, assim, vale a pena você tirar foto não só com a estátua do Walt Disney, mas tira com ele também. É icônico. Com os Disney Bros. Disney Bros, exatamente. Aí você faz montagem, bota os dois juntos assim. Se eu não me engano, no Hollywood Studio tem um busto dele também lá, naquela parte que tem vários bustos de pessoas importantes lá. Tem do Walt Disney, tem dele lá também. No Hollywood Studio, acho que tem uma área também dedicada ali, que você consegue ver várias fotos também. Que tem uma área lá dos estúdios, tem animação. Nós vamos fazer um especial dos parques. Tá? E se possível em loco. O Humberto tá pensando só na área Star Wars. Eu só vou no Star Wars. O Humberto falou que tem que ganhar na Mega Million, né? Pra poder gastar tudo que ele quer fazer lá. Cada hora a gente descobre coisas novas do parque. Para de me mandar as coisas, por favor. Aquela moeda lá do Império eu vou comprar. Aquele cartão de crédito serve como moeda, eu vou comprar. Qualquer vez que eu for lá, eu vou comprar. Gente, meu divertimento hoje eu vejo um vídeo de coisas novas lá da área Star Wars, eu mando pro Humberto e falo assim, aumenta o orçamento aí em $100 agora. Não, eu já tô em $100 mil que eu preciso. Eu tô lascado. Mas é incrível, né, cara? Você pode ir no parque, comprar um ingresso e brincar. Você pode ir no parque, comprar um ingresso e gastar milhões lá dentro, lá milhares lá. Você poder. Não, você fica doido. Bem, mas nós estamos falando do estúdio do Walt Disney, né? Que completou 100 anos, tem esse especial. E você que tá ouvindo a gente, e você que tá no YouTube, vendo a gente, manda pra gente qual que é a animação que você mais gosta do estúdio, aquela que mais te marcou, aquela que você fala, pô, essa aqui é minha infância, né? Ou essa aqui mudou minha vida, né? Aliás, eu ia fazer essa pergunta pra vocês agora no final do podcast. Qual a animação da Disney que marcou a sua vida? Fala assim, essa aqui é um divisor de água, tipo assim, essa aqui vem a magia. A magia está presente aqui, a magia da Disney está presente nessa animação. Pode ser antiga, pode ser nova,
Pode ser uma que nem tem feito tanto sucesso, mas é que te marcou. Humberto, primeiro você. Cara, não, você me pegou muito surpresa. Por isso que eu faço essa pergunta no final. Eu acho que o da Branca de Neve, aquela cena da bruxa, eu acho aquela cena fantástica. Aquela cena eu acho fantástica. É incrível o tanto que ela passa a emoção. Outra também, que é junta duas, né? A morte do pai do Bambi. Aquilo quando isso é triste. Tem muito muita gente triste. que chorou muito. Quando eles fizeram o relançamento... É a mãe que morre? Não, é o pai. É o pai que morre. Fala bobagem não, produção. Aí... Não, é a mãe. É a mãe. É a mãe. Que morre Nós temos uma produção que corrige a gente agora. É a mãe. Foi a mãe que morreu. É a mãe que morre. Tem certeza? Absoluta. Minuto Mas o pai para também verificar. É o pai do Simba que morre. A mãe morre por causa do caçador, né? Ah, então é da mãe mesmo. E tem aquela cena que vai lá mexer não, com tá ela. certo, Ela é que pra mim não foi tão impactante, não. A cena é triste. Inclusive, essa cena é considerada uma das cenas mais tristes do cinema. Eles repassaram essa cena depois no cinema, assim, comemorando não sei quantos anos, as criancinhas tudo saindo chorando. É triste. Aquela cena é forte. Mas pra mim a cena da bruxa na Branca de Neve... Então seria Branca de Neve... A Branca de Neve, aquela cena pra mim da bruxa... Eu acho que a Branca de Neve é a mais impactante. Desculpa aí, produção. E você, Vitor? Me conte. Cara, a Disney é muito importante pra mim, saca? Eu aprendi a ler lendo quadrinho da Disney, me ensinaram a ler nas revistinhas da Disney, Pato Donald, Zé Carioca, Pateta. As primeiras animações, desenho animado que eu vi foi a Disney, entendeu? Assim, na minha família já gostavam disso, então o meu amor por quadrinho, por animação, por super-herói, tudo veio da Disney, entendeu? Tipo assim, tem um amigo meu em Huberto, o Marcos, que ele fala que eu sou um projeto fracassado da Disney. Minha vontade de vir morar aqui, eu sempre adorei a Disney, sempre quis conhecer e tudo, até que eu conheci em 2013, sei lá, 2013. Ele fala que era pra eu ser um super-herói da Disney, só que deu errado, aí eles jogaram no Brasil, entendeu? Aí eu tô tentando voltar pra lá, mas eles não deixam eu entrar. Você não deu certo nem como Zé Carioca, né? Então, né? Então, mas assim, um desenho, uma animação da Disney que me marcou foi, em português, A Espada Era Lei, que é a história do Rei Arthur. Essa é legal mesmo. Entendeu? Que tinha a Corujinha Arquimedes, que tinha o Mago Merlin. Eu adoro coisa medieval e talvez até seja por causa dessa animação que eu vi quando muito criança mesmo. Eu não esqueci, já assisti várias vezes. Rei Leão também é uma animação muito boa, eu adoro o Rei Leão. Acho que a morte do pai do Simba é pior do que a morte da mãe do Bambi. É mais impactante, mas sei lá. Verdade. Não tá por isso que eu quero disputar isso, não. Eu acho. Pra mim impactou mais. A Espada mais. Leia, The Sword in the Stone. Ela é uma animação de 1963. Em inglês, né? Espada na Pedra. Não sei pra que no Brasil colocaram a Espada Era Lei. Mas não tem nada Inclusive, a ver, né? essa tem uma cena muito legal, né? Que é aquele momento em que eles vão transformando em bichos, né? O Merlin e o Arthur, né? Eles vão se transformando em vários peixes, não sei o que, coelho, não sei o que. Essa cena é muito legal de transformação, né? Mas eu, além disso, além dessas coisas legais que tinha na animação e tudo, eu acho que a mensagem, cara, esse negócio de ter uma mensagem legal, não ser só o divertimento por si só, sabe? Você tem que ser bom, você tem que ser honesto, tem que ser uma boa pessoa. Eu acho isso muito importante no jeito que a Disney faz essas coisas. Então, por isso... E assim, pra mim é disparado esse aí, cara. A Espada Era Lei, que é o que eu mais gosto. Esse é muito legal mesmo. Quando era criança. Talvez se eu vi... Hoje não é a mesma coisa, mas é o que eu mais tenho, mais memória emocional mais bacana pra mim. É essa daí, entendeu? A animação, cara, no meu, o que mais me marcou, assim... Foi o One Piece. Não é da Disney. Ainda não. Pode ser que chegue lá. Mas eu acho que o nome era esse, era o Caldeirão Mágico. Ah, legal. Caldeirão Mágico, ele não só por essa questão igual a Espada Era Lei, que tinha uma coisa meio medieval, mas ele tinha uma coisa meio de terror, cara. E eu revi há pouco tempo esse... Ele tem uma pegada assim. Ele tem uma pegada de terror. E eu lendo a minha prima, a gente criança, minha prima mais velha, que ia
ia pra Disney, né? E ela passou o tempo com a gente, assim, no sítio, ela contando pra gente com a história, né? Da animação que ainda não tinha chegado ainda, né? Acontece isso, acontece aquilo. Então, assim, quando eu vi, né, depois de ela ter contado, me marcou mais. Então, é uma das animações que mais me marcou, cara. Ô Paulo, só fazendo uma curiosidade sobre esse filme aí. Tanto o Caldeirão Mágico quanto aquele desenho do Mickey Fantasia, eles não fizeram o sucesso esperado, porque a audiência não entendeu. O Caldeirão Mágico, justamente por essa pegada de terror, saiu um pouquinho da ideia dos outros filmes da Disney e o público não gostou muito. E a Fantasia, eles não entenderam o Mickey fazendo magia. Na época foi um filme que eles falaram que o público não estava preparado para assistir. Hoje em dia eles pensam assim. Hoje em dia Fantasia é um clássico. Não, Fantasia mas na época eles não gostaram, cara, no cinema. Vocês assistiram Fantasia 2000? Ah, esse eu não gostei muito, não. Já. Eu assisti e eu achei fantástico. Eu gosto dos dois. Não, ele é legal, mas o Fantasia do primeiro com o Mickey... Sim, mas fazendo, o impacto do 2000 e do clássico no cinema foi o mesmo. As pessoas foram e não entenderam. Eu vi um monte de mãe levando criancinha de 3 anos de idade, chegando lá, eu quero ir embora, cadê o Mickey? E a mãe indignada porque... Não tinha o Mickey. Eu fui com meu pai, cara. E aí tinha, porque tocou Rhapsody in Blue, de George Gershwin, que é a música preferida do meu pai. A animação de Rhapsody in Blue. E eu levei por causa disso. E, cara, foi fantástico. A versão que tá lá é incrível. Mas eu já sabia o que era fantasia. Aquilo não é pra criança. E cheio de menininho de 4 anos de idade chorando, querendo ir embora, porque não tinha o Mickey. Porque o Fantasia primeiro tem o Mickey. Tem o Mickey, mas achou que ia lá pra ver um desenho. E não é, cara. Não é. Muitas vezes, eles soltam coisas assim... A Disney soltou no passado, né? À frente do tempo dela. E aí, o público não estava preparado. Mas esse não é a igual colocar tempo, um terror, às vezes, no desenho. É fora da lógica. Igual no Caldeirão. Não estava preparado. Agora, hoje em dia, a Disney acerta muito mais porque eles têm um processo de estudo dos filmes muito grande. O filme pode não ser o que vai ganhar o Oscar, mas está concorrendo ao Oscar. Se você pensar, todo ano a Disney solta uma animação que é indicada ao Oscar. Porque a produção, o roteiro, ele é feito de uma maneira que não tem como não agradar uma grande parcela das pessoas. Então, eles acertam muito no roteiro. E a qualidade de desenho, de animação é muito boa, né? Então assim... Mas se você pensa hoje em dia, desenhos igual Raya e o Último Dragão, Elementals... O negócio é que hoje em dia eles concorrem com uma pancada de outros desenhos de muito bons também. Antigamente, se saísse um desenho igual Raya antigamente, Raya ia ser uma coisa da cultura popular violentíssima. Porque não tinha concorrente para ela. Hoje em dia tem um monte de concorrente junto. Então dispersa, dilui a atenção, entre outras coisas, né? Elementals, eu adorei Elementals, velho. Elementals eu vi uma legal. crítica bem forte de Elementals, entendeu? Elementals fala sobre imigrantes, fala sobre relacionamentos interraciais, pessoas diferentes, né? De uma maneira super leve, super tranquila. Cara, é uma das melhores coisas que eu já Elementos vi. Quando você vê Encanto... Elementos é a história de Nova York, praticamente, né, cara? Você pode pensar assim, né? Que é a história dos imigrantes chegando em Nova York com sonhos, todo mundo diferente, querendo construir uma coisa, as dificuldades. E essa briga por... não é briga, né? Esse embate de culturas, né? Diferentes, assim. Elementos é muito legal. Elementos vale um podcast. Choque, né? Acho que choque é a melhor palavra, o choque de culturas. Bem, gente... Espero que vocês tenham gostado desse podcast falando sobre Disney. A gente vai fazer outros podcasts focados em Disney, não só nas animações que vai sair, mas em parque, como a gente falou, em projetos que a gente ainda vai fazer também. Então, voltando novamente, se você tem alguma animação que te marcou a sua vida, comente com a gente lá no YouTube ou manda para o nosso e-mail xwospodcast@gmail.com que a gente vai ler no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Eu acho que o mais importante da história do Walt Disney é o seguinte. O cara teve um monte de oportunidade de desistir ou de parar onde ele estava numa situação que já era confortável e ele sempre quis mais. Então, esses tipos de estudos, de casos, assim, são interessantes para você poder pensar o que você pode melhorar na sua vida, até onde você quer ir, você não desistir, não desanimar com problemas, com fracassos e tudo, sabe? São exemplos muito grandes que a gente tem de vida e o Walt Disney é um dos maiores que eu conheço.
Beleza? Até mais. Alô, galera.